Seja bem-vindo ao podcast Liderança Atemporal. Aqui é um lugar onde líderes são encorajados a tomar melhores decisões e escolher caminhos baseados em princípios que são atemporais, princípios que nos acompanham ao longo de toda a história. Vem colaborar com a gente! Boa tarde, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Cooperar Atemporal. Eu sou Roberto Públio, CEO da Escola Atemporal. Estamos aqui direto do Hub de Inovação da Credicitrus em Ribeirão Preto. Esse evento aqui, obrigado pela meu convidado de estar ajudando a ajustar o microfone aqui. Uma transmissão aqui direto do Hub de Inovação da Credicitrus. Esse evento aqui, Cooperar Atemporal, é uma parceria da Escola Atemporal, da Zix Consultoria e também do próprio Hub de Inovação Credicitrus. Já agradecendo aqui o Mike, que não quis sentar na mesa conosco, Mike, mas ele está ali sentado e prestigiando. Obrigado, Mike, pela parceria. Vocês estão acompanhando esse evento também pelo canal Liderança Atemporal do YouTube, então se toparem, acompanhem o canal, aqui tem os podcasts também Liderança Atemporal, tem vários vídeos, vários conteúdos interessantes sobre liderança, sobre princípios, então se toparem acompanhar o nosso site, se inscrever no canal do YouTube da Liderança Atemporal, serão muito bem-vindos por aqui também e acompanhem os canais também da Escola Atemporal nas outras plataformas, no Spotify, no Instagram, no LinkedIn também, tudo bem? Bora começar então, pessoal. As interações pelo chat são muito bem-vindas. O time aqui da Escola Atemporal também está olhando aqui as perguntas pelo chat. Então, se vocês querem interagir com os nossos convidados, a gente vai pegar aqui alguns momentos. Eu estou aqui com o chat aberto, também lendo os comentários de vocês, para trazer para a conversa e esse encontro se tornar mais produtivo com a participação de vocês. A Escola Atemporal é uma escola de desenvolvimento humano, focada em princípios, né? Então, a nossa base, quando a gente faz as jornadas de desenvolvimento de liderança nas empresas, é resgatar princípios ancestrais, princípios éticos e morais nas lideranças e como que a gente traz na prática para os hábitos, para o dia a dia do líder, com as suas equipes, com seus pares, com seus clientes, com a comunidade, como é que a gente de fato reverbera esses princípios em ações concretas, né? E com isso a gente torna a empresa melhor, as equipes melhores, o mundo melhor, é um pouco do que a gente traz como crença principal. A gente tem tentado apoiar as companhias, as cooperativas a lidar com questões como turnover, delegação, sucessão, perpetuação do modelo, colaboração, engajamento, saúde mental e todas essas questões, esses dilemas que as empresas e as cooperativas também vivem no dia a dia com seus times e com as suas lideranças. Esse é o nosso desafio e por isso nos conectamos tanto com o cooperativismo. Afinal, o cooperativismo é um modelo de negócio por si só, também ancorado em princípios fundamentais. E essa vai ser a nossa pauta de hoje, né? O nosso tema de hoje é justamente esse, como é que a gente aplica princípios norteadores do cooperativismo no dia a dia da liderança com as suas equipes. Como é que a gente torna esses princípios do cooperativismo, de fato, hábitos do líder presente no cooperativismo no dia a dia. Esse é o nosso papo de hoje. E aí, obviamente, preparando esse evento, a gente aprende bastante sobre o tema também. O cooperativismo por si só é um modelo que vem se provando na área do tempo, é um modelo que já tem 180 anos. A origem, né? Eu estou lendo aqui porque eu fui aprendendo, né? Então, o modelo de cooperativismo começou em 1844, na cidade de Rockdale, em Manchester, na Inglaterra. Um grupo de 28 trabalhadores, a maior parte tecelões, uniu-se para criar a Sociedade dos Probos de Rockdale, a primeira cooperativa moderna. Eles buscavam uma alternativa econômica para enfrentar o desemprego, os baixos salários da Revolução Industrial, adotando valores como honestidade, solidariedade, equidade e transparência. Então, desde o seu início, desde o início, o cooperativismo já é centrado em princípios fundamentais há 188 anos atrás. E olhem só, hoje uma em cada 7 pessoas no mundo está diretamente ou indiretamente ligada a uma cooperativa, né? E tem uma organização internacional que rege esse modelo, é a organização internacional não governamental mais antiga do planeta, a Aliança Cooperativa Internacional, ACI, com sede em Bruxelas, na Bélgica, que existe há quase 130 anos, desde 1895. Então, aqui um pouco de dados, estatísticas e história para comprovar que esse modelo centrado em princípios é um modelo que vem se provando na lei do tempo como um modelo eficaz, vem se perpetuando com eficácia, gerando resultados e também bem-estar social. É nisso que a gente acredita. Então, para falar disso, hoje aqui comigo, nada melhor do que trazer gente que vive isso de dentro, que lidera esse movimento de dentro. Eu vou deixar os nossos convidados se apresentarem. Primeiro, Valmir Segato, que é o CEO da Credicitrus, hoje é a maior cooperativa de crédito do Brasil.
Valmir, obrigado por topar esse convite, é um prazer tê-lo. Valmir, conte um pouquinho quem é você, fale um pouco sobre você e sobre a Credit Citrus. Obrigado, Roberto, obrigado a todos, obrigado, Clube, pela companhia. É uma satisfação a gente poder estar falando de cooperativismo, como que isso entra na nossa vida e como que isso faz ser da nossa prática do dia a dia, parte do jeito de fazer, o jeito de levar. Você deu alguns dados estatísticos interessantes. Aqui no Brasil, quase 5.000 cooperativas, nos mais variados setores, desde produção, transportes, cooperativas de crédito, né? A gente olha pelos números e já vê a magnitude. E o cooperativismo de crédito, em especial, está experimentando um crescimento ou uma adesão ao mercado maior nos últimos 5 anos, 6 anos, quando ela sai aí de 2%, 3% de market share e alcança hoje um pouco mais de 10%. Então esse crescimento do cooperativismo ele tem muito a ver com a adesão, com a democracia, com a intercooperação, com os aspectos que estão na base, que é o princípio cooperativista. Então isso é muito legal, você ver isso acontecendo e poder estar participando. Eu, por ter vivido 25 anos no sistema financeiro convencional, ali eu convivi com o negócio na sua plenitude como negócio. Naturalmente, você está numa grande organização, ela te oferece, te proporciona muita experimentação, muito network, muito negócio novo, muita dinâmica, né? E isso é legal. Do outro lado, a minha origem sempre foi ligada ao cooperativismo. Meu pai foi da cooperativa aqui da região de Orlândia. Nós somos cooperados, né, na área de produção em algumas cooperativas que foram criadas e a gente participou. E isso tem muito daquela origem, né? Então o cooperativismo no Brasil ele explodiu em algumas regiões, explodiu em outras mais rapidamente, talvez lá no sul, né, foi muito mais conhecido. E aqui ele experimenta crescimentos em ângulos e momentos diferentes. Mas vai ser um prazer poder falar disso, né? Isso é ótimo, eu sou um felizardo por estar aqui hoje. Obrigado, agradeço demais a presença. E o nosso outro convidado aqui, que é o CEO da Zixp Consultoria, Luiz Krupp, um amigo pessoal, também obrigado pela sua presença. Fale mais de você e da Zixp também, Krupp. Valeu, Roberto, muito obrigado pelo convite. Eu tô me sentindo aqui, gente, realmente, assim, lisonjeado demais. Imagina, o Valmir Segato do meu lado, contando toda a história dele, do cooperativismo. Hoje como CEO da Credit Citrus aí há 6 anos, né, Segato, você comentou já, mais de 6 anos. Então, assim, é história para não acabar, né? Poderíamos ficar horas aqui falando, sem dúvida. O Roberto aí, amigo pessoal, né, que nos conhecemos na Startse e fomos criando aí uma amizade. Dividimos essa paixão pelo cooperativismo. O Roberto acho que foi muito similar ao meu caso. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, ali pertinho de Nova Petrópolis, né, o berço do cooperativismo no Brasil. E quando eu morava no Rio Grande do Sul, alguns amigos meus que são do cooperativismo sempre falavam assim, poxa, te aproxima, vem cá, vem fazer parte da cooperativa, enfim. E eu, muito ligado naquele mundo da manufatura, fiz projetos para Coperchus lá no Rio Grande do Sul, até acho que é uma história que eu nunca contei. Já fizemos projetos na Coperchus, que é a indústria de calçados cooperativista lá também, mas o cooperativismo financeiro, de produção agrícola, eu nunca me aproximei. E daí, quando eu conheci através da Credit Nova em Minas Gerais, mas eu realmente entrei nesse universo através da Credit Citrus. Depois eu conto um pouco mais dessa história. E eu acho que o Roberto teve uma história muito similar à minha. Porque quando eu cheguei no cooperativismo, eu realmente, assim, fiquei vislumbrado, assim, disse, nossa, que mundo é esse, gente? Eu achei demais, porque todos os meus princípios, os meus valores que eu lutava e predicava, trabalhava para desenvolver aquilo ali, eu encontrei no cooperativismo. Porque nós estávamos até falando um pouco mais cedo aqui, antes de ligar as câmeras, da competição. Por que precisa ser uma competição, né, devastadora, onde assim, alguém tem que perder? Não, assim, se o cooperar, ganhar todo mundo, não é um mundo cor-de-rosa, não é abraçar árvore, nada disso. É realmente assim, como eu posso fazer, alguém vai ganhar um pouco mais, outro menos, mas que todos ganhem de alguma maneira. Então o cooperativismo realmente representa isso para mim hoje, para a Zixp. A Zixp é uma empresa que atua em vários segmentos, no agro, manufatura, logística, mas com certeza, sem sombra de dúvidas, que o nosso segmento mais forte hoje, o que todo mundo tem muito carinho dentro da Zixp, é o cooperativismo. E uma honra estar aqui com vocês, batendo esse papo aqui, Roberto. Muito legal, muito bacana a iniciativa. Obrigado pelo convite. Eu realmente sou um privilegiado de estar aqui com vocês hoje nessa tarde aí. Obrigado aí, Valmir e Roberto, pela parceria. Obrigado, Krupp. Obrigado, Valmir.
Vamos lá, então, eu acho que é por aí, né? Eu acredito bastante nessa questão. Nós influenciamos o meio nos influencia. Essa atmosfera do cooperativismo, né, muito norteado pelos 7 princípios cooperativistas, que são os 7 princípios que regem todos os tipos de cooperativa globalmente. Então há uma atmosfera propícia, o meio de alguma forma é propício para que a gente se comporte de tal maneira, norteado por princípios. E entendemos também que estamos entre seres humanos, trabalhando nas cooperativas, liderando as cooperativas, e há o desafio de todos os seres humanos em lidar com as adversidades, com as conversas difíceis, e com as relações humanas interpessoais que acontecem nesse dia a dia, com as escolhas. E é disso que a gente vai falar, como é que a gente agora encoraja, incentiva, conta histórias reais de que sim, é possível encorajar os líderes que estão nos assistindo a fazer escolhas virtuosas baseadas nos princípios cooperativistas, aproveitando-se dessa atmosfera que o Krupp falou aqui agora, que de fato quando a gente entra numa cooperativa, nós percebemos que a atmosfera é diferente, que a atmosfera é propícia para que a gente faça boas escolhas, saia do modus operandi tradicional do corporativismo e entre na atmosfera cooperativista. Acho que esse é o nosso desafio. Então, o cooperativismo globalmente ele é norteado por 7 princípios fundamentais. A nossa ideia a partir de agora é passar em cada um e ancorar esse princípio em escolhas reais, em situações, em histórias reais das lideranças com suas equipes, com seus pares, no negócio do cooperativismo. O primeiro deles é a adesão livre e voluntária. Vou ler a definição do princípio aqui. Cooperativas são organizações voluntárias, abertas a todos que desejam utilizar seus serviços e assumir responsabilidades como membros sem discriminação. Então essa é a definição do princípio norteador do modelo de negócio. E agora eu vou passar a palavra aqui para você, Valmir. Como é que a gente resgata esse princípio de adesão voluntária no dia a dia de uma liderança do cooperativismo como você e sua equipe? Você está falando dos 7 princípios aí, né? E a gente, como convive com ele no dia a dia, parece que ele está intrínseco, né? E, na verdade, é o que você falou, a gente precisa levar isso mais à tona para contar um pouco mais para as pessoas, né? E conseguir deixar isso mais evidente. Como é que você fala que a adesão é voluntária? A adesão voluntária por si só, se você estiver numa equipe, se a equipe tem a adesão voluntária e esse voluntariado, esse status voluntarioso das pessoas, ele é de cooperação, ele já automaticamente ele adere aos propósitos comuns. E se tem uma divergência, que é o natural e é isso que é bom, ele cria uma discussão voluntária. E essa discussão voluntária ela também propõe ideias e discussões novas. Logicamente que parece que é um design thinking que nós estamos falando, né? Nós vamos toda hora abrindo isso na discussão, divergindo, mas em algum momento parece que aquilo vai convergir novamente, porque ela traz de forma voluntária para que todos percebam a evolução disso. Então, no primeiro princípio, quando a gente fala para criar a cooperativa, a adesão é voluntária, e no começo se propôs regras. Qual é o mínimo de pessoas para se participar disso? As 22, 24 pessoas, 30 pessoas, ela era uma comunidade, né? E a hora que ela entende na plenitude disso, ela fala, ser voluntário é poder ajudar o outro também. Então, se eu estou entrando voluntariamente naquele grupo, é porque eu já entendo que nós, em conjunto, vamos nos cooperar. E aí aquilo vai ganhando corpo, né? Porque imagina, se você está pegando o princípio lá, né, em 1844, lá na Inglaterra, ambiente hostil, dificuldade, fome e tudo mais, qual era o objetivo primário? É quase que uma pirâmide de Maslow, cumprir com a base. Eu preciso ter uma alimentação melhor, uma vida melhor. Nós podemos ir comprar em coletivo que a gente ganha um pouco mais porque compramos mais. Então o princípio já está dizendo, na coletividade tem que ser uma adesão voluntária, porque se chegar alguém com um princípio de querer tirar um benefício disso, vai ficar fora da adesão. Essa adesão não vai ficar compatível, entendeu? Eu acho que isso tem muito do dia a dia no cooperativismo. Normalmente na Credit Suisse, o que a gente vê é a gente como base lá, por exemplo, a gente não tem meta de abertura de conta, como se diz no banco. A gente não tem meta de falar, eu vou lá conquistar tantos associados. A gente tem a meta de que todo associado seja percebido que ele está num contexto onde aquilo é a casa dele. O ditado é assim, a nossa padaria está vendendo nosso pãozinho, por que nós vamos no vizinho comprar pão na padaria? Tem um pãozinho aqui, então nós vamos fazer por nós. Mas que isso impacte o todo, que é a sociedade que a gente vive. Então,
tem que ser voluntarioso em todos os aspectos. A adesão é voluntária bem forte, isso é profunda. Se você explora bastante isso, né, você tira coisas daí que você fala, tudo isso tem que acontecer. Ela vai inverter na pirâmide, ao ponto de que na base da pirâmide está a liderança e para cima está todo mundo até chegar no próprio associado. Então quem define por si só é a assembleia, é o associado definindo de cima para baixo, entrando dentro da cooperativa e dizendo, olha, isso aqui é para todos nós. Então ele funciona no princípio dizendo o seguinte, ó, eu estou aderindo voluntariamente, ninguém está me mandando vir aqui e eu acho que isso é o melhor para todos, não só para a coletividade da cooperativa, mas para a sociedade onde eu estou presente. O ciclo passa a ser virtuoso quando ele é voluntário. Legal, mano. Obrigado. Esse ponto que você trouxe até do histórico, né? Essa questão do momento de crise, se buscou uma solução na solidariedade e na equidade, né? Na equidade e na comunidade, né? Então, estamos falando aqui de sair de crises a partir desse lugar, né? Não é um luxo, mas sim uma questão essencial para que se cresça de maneira sustentável. E eu já pude comprovar de perto essa inversão da pirâmide, né? Que é uma inversão a qual acreditamos muito, que é a liderança estar a serviço, não sendo servida. Então isso é muito real, né? Os diretores, você com a direção, prestando contas para a Assembleia, para os cooperados, e como vocês estão servindo a comunidade de fato na prática, né? Ao vivo, de maneira transparente. Isso é muito real e muito presente nesse modelo. Então, bem lembrado. Obrigado por compartilhar. Krupp, como é que você percebe essa conexão desse primeiro princípio, né? Que é o princípio da adesão voluntária e livre, daquilo que você já vivenciou nos projetos com as cooperativas? Não, muito bom. Assim, pessoal, eu já peço desculpa de antemão, que eu vou acabar puxando um pouco do saco da Credicitos aqui, ao vivo e a cores, aqui não tem jeito. Por quê? Contar rapidamente, nós fizemos, como eu falei antes, a gente teve acesso aí ao cooperativismo de crédito, principalmente, pela Credinova, lá em Minas Gerais, Nova Serrana. Depois, o segundo contato foi com a Credicitos e a partir dali nasceu um amor incontável. Virei cooperado, hoje estou lá junto, a gente cliente, enfim. Sou associado e também, né, prestador de serviço, enfim, uma série de questões. Mas é que nós temos muitos cases legais dentro da Credicitos. O Valmir é um grande parceiraço aí, não só o Valmir, todo o time, o Renato lá, que é o gerente de área de processo da Credicitos, que fez muita coisa lá dentro. Então eu peço desculpas que eu vou acabar citando algumas coisas da Credicitos que são muito legais. Mas nós já atendemos mais de 40 cooperativas em todo o sistema financeiro, temos relacionamento com todos os sistemas, mas a Credicitos vai levar uns pontinhos aqui extras pela presença e por termos cases muito legais. Mas esse ponto que tu falou, Roberto, é muito legal porque assim, ó, eu vou citar, como falei da Credicitos, um exemplo. Eu achei incrível quando eu vi uma situação. Nós estávamos trabalhando num processo de financiamento de veículos, onde nós vimos que as pessoas, os cooperados, associados ativos, tá? Para quem não entende esse conceito, os ativos são aqueles cooperados que mantêm um relacionamento com a cooperativa. Muitas pessoas, até mesmo quem tem conta em rede bancária tradicional, abre uma conta e não mexe mais, deixa lá parada por algum motivo. A cooperativa é a mesma coisa, acontece também. Menos comum, mas acontece. Então, dos cooperados ativos, apenas 16% deles estavam financiando veículos com a Credicitos, na época. E daí, nós vimos, e eram pessoas que financiam veículo, pessoas com perfil de financiamento de veículo. Então, como assim? 16% dos ativos que têm perfil de financiamento de veículos, por que os demais não estavam financiando com a Credicitos? Fizemos um estudo, um trabalho e tal, e foi incrível. Eu não posso falar da rede tradicional, né, de sistema bancário, até porque a gente tem pouco relacionamento, e o que a gente tem, eu tenho que guardar muita informação por NDA e tal, tudo mais. Mas assim, eu tenho certeza absoluta que a maior parte dos relacionamentos que eu já tive seria um relacionamento assim, ó, pessoal, esse número tem que mudar, ia ter tapa na mesa, ia ter que, eu quero isso aqui, em 3 meses tem que ter uma mudança X, em 6 meses tanto. Foi totalmente diferente. O pessoal assim, gente, vamos entender. Se o cooperado está financiando fora, é porque a gente não está sendo interessante para eles. Vamos tentar entender o que está acontecendo. E a discussão toda permeou esse core. Em nenhum momento foi, olha, tem que ver, cabeças vão rolar, que é muito comum, né, no corporativismo tradicional, não teve nada disso. Não, vamos entender, vamos ligar para cooperado, vamos discutir, vamos realmente entender o perfil, a jornada dele, por que ele está fazendo fora e não aqui? O que está faltando para ele fazer aqui? Porque a gente deve estar falhando em alguma coisa.
essa humildade de dizer assim, não, a gente precisa melhorar para atender o cooperado, ou seja, é realmente a centralidade no cooperado, na pessoa, e não a centralidade no produto. Não, nosso produto é bom, o mercado aceita e enfia o produto goela abaixo. Não, é o contrário. O que precisa mudar? Então, para mim, esse primeiro princípio dessa questão do realmente algo voluntário, não foi forçado. Foi colocado na mesa, foi discutido, conseguiram números incríveis. O time de processos da Credit Suisse trabalhou em cima disso, junto com as áreas competentes de crédito, cadastro, o atendimento das agências, dos PAs. Foi feito um trabalho e eles conseguiram reverter essa informação, assim, passou de 16%, agora não lembro exatamente, foi 30 e tantos, 37%, 38% em pouquíssimo tempo. Mas por quê? Porque eles ouviram o cooperado, viram o que poderia ser mudado, trabalharam em cima disso e construíram a transformação a partir daí. Então isso não é, para mim, é um grande exemplo dessa questão da adesão voluntária ao cooperativismo. Não foi imposto, simplesmente foi trazido, colocado em pauta, discutido com o cooperado, resolvido aquilo que o cooperado queria que resolvesse e a partir dali começou organicamente a atender a necessidade dele. Então isso para mim é um grande exemplo já desse primeiro item aí, que representa a realidade do cooperativismo na prática, de fato. A não imposição. Na não imposição, sem dúvida. É muito, muito forte. Me vem muito essa questão, né? Quando a gente fala de liderança pela facilitação e pela não imposição, a gente pode remeter a diversas práticas. Está muito conectado com a questão do engajamento, né? O papel do líder em facilitar o engajamento das equipes e não é impor a sua verdade, impor a sua opinião. Então, me remete esse princípio a essa função do líder de entender como que ele está capacitando as pessoas para que elas saibam fazer aquilo que elas têm que fazer, para que elas queiram fazer aquilo que elas estão fazendo, ou seja, remete à questão do propósito, as pessoas de fato estão conectadas com o trabalho, com a responsabilidade que elas querem fazer para a vida delas, então tem uma abertura aí, e que elas possam fazer uma questão de autonomia, né? O engajamento tem muito dessa tríplice, né? É o saber, querer e poder, né? As pessoas querem, podem e sabem fazer aquilo que elas têm que fazer. Isso me remete muito a esse movimento voluntário. Não há imposição, você tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Há facilitação do engajamento, né? Estou limpando o caminho para que as pessoas possam, que você citou, por exemplo, do cooperado. Eu estou aqui tentando melhorar o produto para que voluntariamente eu apoie para que ele faça melhor compra. Não estou impondo, usando gatilhos mentais e técnicas de persuasão para que ele comprar aquilo que ele não precisa, mas de fato facilitando um caminho para que ele faça a melhor escolha para a vida dele. Então, parece sutil, mas é uma mudança de paradigma bastante forte quando a gente pensa no mundo corporativo tradicional. Excelente. Indo para o princípio 2. Princípio 2 do cooperativismo, gestão democrática. Membros controlam democraticamente a cooperativa e participam ativamente na formulação de políticas e decisões. O Segato já trouxe um pouco aqui da Assembleia, mas ele vai trazer mais exemplos. Segato, como é que isso... A gestão democrática, além da própria Assembleia, do modelo de decisão, do modelo de negócio, como é que a gestão democrática hoje, por exemplo, faz parte da sua vida como CEO, com seus diretores? Como é que isso permeia os seus hábitos, a sua agenda? Conta para mim. Dividir com todos as decisões e observar as divergências não é simples. Normalmente a gente erra mais do que acerta, né? A gente vai dividir com todo mundo e escolher uma decisão, às vezes ela vira autocracia, e dividir com todos de forma democrática e respeitar a opinião de todos é um trabalho permanente e árduo. E, como eu falei, a gente mais erra do que acerta, porque vem desafios totalmente inéditos, complexos, e alguns com experiência, outros não na equipe. Mas alguma das coisas que ajuda a você fazer com que seja mais democrático é quando você começa a promover um pouco de lateralidade, né? E o que é lateralidade? É você poder dizer que as pessoas não são eternamente um responsável por área de recursos humanos, ou de processos, ou de crédito, ou de risco, ou comercial. Que ela tem competência ou capacidade de absorver novas competências, e isso permitindo com que ela se conheça melhor, e aí ela desenvolve isso de forma natural, conquista isso e contribui diferente. Então uma das práticas que eu sempre adotei foi que todo mundo pode ser algo mais do que ele é. Então se ele pode ser algo mais do que ele é, e ele experimentou ser uma área de recursos humanos, por exemplo, por que ele não pode experimentar ser uma área de processo?
É lógico que vai ter alguma coisa ligada aos skills, ligada às competências de absorvida, ao tempo de maturação na função, mas você vai ver que tem pessoas que elas, às vezes, ela tem até o espírito de coringa a vida inteira. Então como é que você faz com que isso seja democrático? A experimentação, a migração, e ao ponto de que isso ganhe maturidade o suficiente para que a equipe tenha pessoas que sentiram na pele daquela função, consiga absorver a dificuldade dele, e isso se torna fácil para os squads trabalhar o dia a dia, porque um entende a realidade do outro. Então trabalhar de forma democrática e permitindo com que todo mundo desenvolva o melhor de si e ao mesmo tempo seja estimulado para desenvolver aquilo que ele nem dominava, ela pode não ser a competência eterna dele, nem fazer parte do desejo do gosto. Mas na hora que você tira da zona de conforto, você promove uma transformação. E essa transformação ajuda a ele discutir melhor os assuntos que ele não dominava. E aí aquilo, além de proporcionar democraticamente uma discussão mais ampla, ela também aprofunda os temas e melhora a gestão do dia a dia. E qual que é o grande desejo disso? É que você tenha, dentro de uma equipe multidisciplinar, capacidade de domínio e de conhecimento de todos. Eu me lembro, quando eu lembro disso aí, eu falo da época que Cruyff colocou na Holanda a laranja mecânica, né? Todo mundo jogava em toda posição. E aquilo surpreendeu o futebol da época. Mas o que ele queria dizer? Ele queria dizer que todo mundo podia fazer um pedaço de que todo mundo já fazia. Eu não vou ser eternamente um zagueiro, mas eu me forjei para ser um zagueiro. Mas você já pensou em ser um atacante? E na hora que você experimenta ser atacante, você fala, nossa, como que é difícil ser o atacante e como que é complicado eu voltar a ser novamente o zagueiro sem ter percebido a visão do outro. Eu acho que esse formato de liderança, Roberto, ele é um formato que não é simples de fazer, você não constrói da noite para o dia, porque ele é cheio de idas e vindas. E a hora que você estaciona em cima de uma posição, você começa a gerar a zona de conforto que pode deixar de provocar novamente uma curva de crescimento. O sigma da vida, né? Você tem sempre uma catenária, você sempre tem uma barriga de crescimento e aprendizado e uma curva de atingimento de resultado. Nesse momento, você tem que ser provocado de novo para o novo sigma. E acho que esse formato, ele traduz muito na liderança o que é o tema da democracia. Permite-se, dê espaço, conquiste, com os punhos da decisão às vezes mais diligente, exigente por momentos, por conta de alguma experiência, alguma coisa, privilegie também aqueles que têm melhor conhecimento que você. E isso faz com que você tenha uma liderança mais democrática. E isso é um exercício diário. É simples, de novo, é meramente e muito complexo. Mas quando você começa a praticar, aquilo vira exercício. E aí você começa a ter daquilo do dia a dia um resultado diferente. É a colheita de longo prazo, né? Isso aqui é tâmara. Normalmente quem planta não colhe. Sabe? Normalmente. Você planta e você vai ver o resultado disso no legado. E não no dia a dia imediato. Porque normalmente não é absorvido. Adiciona isso um complexo, né? As novas gerações entrando e absorvendo isso de forma diferente, exigindo demandas diferentes. Então você imagina se liderar hoje, antigamente 2, 3 gerações, né? 2 era o normal, o jovem e o mais velho. Hoje nós estamos falando de 5 gerações, né, na mesma empresa, chegando jovens aprendizes que tem um nível de aceleração diferente, com lideranças análogas, tratando outras com generativa e agenerativa. Como é que você mistura isso tudo? Você tem que fazer com que a pele do lobo esteja nas costas do cordeiro e do cordeiro no lobo com alguma frequência. E fazer com que isso seja experimentado para se tornar mais fácil o entendimento democrático. É um pouco disso aí, Roberto. Não, estou aprendendo demais aqui. Você trouxe a questão da lateralidade, né? Permitir que as pessoas naveguem na organização de maneira transversal, interdisciplinar, vivam um pouco a experiência do outro, para tanto ter mais empatia, quanto, quem sabe, desenvolver também o desejo por um outro trabalho, né? Já passei por alguns trabalhos nas cooperativas também, onde, por exemplo, a pessoa de RH virou a pessoa de processos, ou virou a pessoa de controladoria, ou de auditoria. Parecia uma coisa não óbvia, mas ela, ao ter o espaço de fala, né, a liderança criou um ambiente propício para que ela se expressasse, ela despertou o desejo de fazer esse movimento, esse espaço foi aberto e ali se construiu uma nova realidade. E foi melhor para a cooperativa, para o indivíduo. Então, ao abrir esse espaço de fala, então a democracia não é sobre consenso, né? É sobre criar um ambiente de espaço. É sobre criar o ambiente para o espaço de fala, para a discordância, para manifestar a sua opinião e a partir daí construir uma nova realidade, né?
se me permite ainda explorar um pouco, a democracia também exige que você conheça o seu limite, consiga entender seu prazo de validade para construir o seu legado, mas permitindo que chegue novamente novas lideranças, tragam novas ideias, que faça o refresh permanente. Então, democracia mais ampla, né? Não é simplesmente falar, pode falar, todo mundo vai discutir. Até o ponto que você fala, peraí, virou um pouco de bagunça? O que é? Não, não é isso. É realmente você conseguir discutir de plenitude, dar limites, trazer regras, regimentar e todo mundo entra no equilíbrio, porque isso vai dando voz para mais quietos e outros mais falantes, por exemplo, falarem menos ou perceber que podem dar espaço. Praticar escuta ativa, permanente, ser presente no momento certo. A gente tem o Mike vai lembrar disso aqui, a gente tem lá na cooperativa uma agenda que chama Agenda Positiva. E ela é uma agenda esperada, né? Por quê? Porque ela fala de um momento positivo. Até que um dia, depois de algumas agendas positivas, veio uma agenda difícil, para não falar negativa. Positiva sim, porque ela precisava ser dita com transparência, com clareza, com a dificuldade que ela era, mas tinha que ser dita. E isso tinha que ser dito, nós somos 1.250 pessoas. Naquela agenda, tinham mais de 1.000 pessoas, por causa da dificuldade que era a notícia. Então, o bom e o ruim tem que ser dito na mesma forma de transparência. O difícil e o fácil tem que ser tratado no mesmo nível. A complexidade e as dificuldades têm que ser ditas. Aquele que vai ter mais facilidade, tem que lembrar que ele tem alguém que ele pode dar a mão e tornar menos difícil para aquele que não tem mais dificuldade. Então, a hora que você vai dando esse espaço, isso vai acontecendo. Mas, de novo, é meio que plantar tâmaras. Você normalmente não colhe a plenitude disso porque você planta e deixa no legado. E lá na frente alguém pode colher isso e ele planta novas tâmaras e assim consegue gerar um ciclo virtuoso. Eu acho que talvez, passando para o grupo também, talvez seja o que torna tão dura as escolhas centradas em princípios, justamente isso, né? Quem planta não colhe. O nível de desapego e de pensamento de bem comum que isso precisa vir da liderança, eu estou tomando decisões aqui centradas em princípios que talvez eu não vá colher o benefício disso. Outros vão colher. O quão bem eu me sinto com isso, né? O quão honrado eu me sinto com isso. E talvez seja o grande dilema das decisões curto-prazistas, porque eu quero ver esse benefício e como é que a gente provoca esse novo movimento de que, de fato, é deixar não só resultado, mas deixar legado, né? Legado acima do resultado talvez seja o grande desafio de virada de pensamento, você plantar para talvez um outro colher, e talvez esse seja o nosso papel, né? Como é que você vê essa percepção, Krupp, olhando sobre a perspectiva da consultoria, aquilo que você já viu? Não, muito bom. Nossa, depois dessa aula aqui do Almir Segato, fica até difícil de complementar. Mas eu vou trazer um exemplo de uma cooperativa lá de Santa Catarina. Não vou citar nome porque não combinei com eles que eu ia falar desse assunto, mas eu achei muito legal. Uma cooperativa que é uma das maiores do sistema Sicoob, ela falou o seguinte: antes da pandemia, até o Segato trouxe um assunto bem relevante aqui para a mesa, um pouco antes de ligar as câmeras, falando sobre a pandemia, né, da mudança que houve após a pandemia, que realmente a pandemia foi uma quebra de uma série de paradigmas que nós tínhamos que tiveram que ser revistos. Não, peraí, nos obrigamos a rever esses paradigmas, né, Segato, como falou mais cedo. E lá nessa cooperativa, o que aconteceu? Eles tinham uma questão contra o home office. Não, o home office não funciona, isso aí não vai funcionar, a gente não acredita nisso e tal. Veio a pandemia e daí tínhamos duas alternativas, ou parava completamente ou fazia home office, não era possível ir até a sede. E eles começaram a trancos e barrancos, um pouco difícil, até pegar o jeito, ninguém estava preparado para isso, e eles conseguiram entender a regra do jogo. Pessoas extremamente, como o Segato falou, a questão da geracional ali, né? Pessoas, os diretores da cooperativa, todos com mais de 60 e tantos, 70 anos de idade, extremamente rigorosos, com presencial, 15 minutos antes da hora já tinha que estar lá. O que aconteceu? Eles perceberam que sim, haviam vantagens de trabalhar no home office, não totalmente, depois perceberam que o modelo híbrido era o melhor dos mundos para eles e tal. Então aquela pessoa, por exemplo, o filho estava com um problema em casa. As mães sabem disso, como é difícil muitas vezes para a mãe, para a mulher, né, cuidar da criança e tal. Mas a mãe é uma gerente, uma líder. E o filho estava com um pouquinho de febre em casa. É o tipo de coisa assim, dá para remediar, dá para cuidar, mas como era um trabalho tradicional, ela tinha que ou ir para a empresa ou ficar em casa com o filho.
Daí ela ficava com aquele coração apertado. Puxa, o que eu faço? Eu deixo meu filho aqui com a minha mãe, com, sei lá, com a babá, ou eu vou pro trabalho, ou não, eu fico com meu filho e deixo o trabalho, eu tenho um monte de coisa para resolver. Então ficava com aquele dilema. Não só a mãe, eu tô sendo um pouco... né, mas é que a gente sabe a realidade tradicional, que normalmente é a mulher que assume esse papel, né? E isso mudou. Aquela mãe poderia levar o computador dela e trabalhar de casa. Então se virou uma prática do pessoal levar o computador para casa, trabalhava de casa numa situação dessas. O filho estava lá, ela estava monitorando, acompanhando, mas ela tocou o dia, as reuniões, as agendas, todas. Então, assim, olha que avanço. E a cooperativa essa lá de Santa Catarina percebeu isso. Nossa, isso é muito bom. Então é bom para a mãe, é bom para a criança que está acompanhada, é bom para a cooperativa, é bom para os colegas de trabalho daquela gerente que não deixou nada para o outro dia, não acumulou coisas para a semana. Então isso para mim é um baita de um avanço. Então essa questão isso é uma gestão democrática. Com certeza em algum momento eles discutiram isso, falaram sobre isso. Aquelas pessoas que eram mais autocráticas tiveram que ceder um pouco, como o Segato falou, puxa, peraí, vamos ouvir o pessoal, o que vocês acham? Vamos criar um modelo. E eu acho isso muito legal. E só, eu sei que é um assunto que já tomou bastante tempo, rapidamente aqui, um ponto que eu trouxe para dentro da Zixby, baseado nisso, que eu falei como eu me apaixonei pelo cooperativismo, eu pensei, puxa, como é que eu torno a minha empresa, não exatamente uma cooperativa, poderia ter uma cooperativa, né, de consultoria, mas como eu torno ela mais parecida com o modelo cooperativista? Uma das coisas que nós fizemos foi justamente criar um modelo de partnership dentro da empresa, onde os colaboradores podem se tornar sócios. Então, hoje nós temos já 3 sócios que se tornaram sócios baseados no modelo partnership. Temos mais 4 pessoas agora na linha de frente, já estão no processo, no andamento da formação de partnership, se tornarem sócios aí no ano que vem. Então, isso foi baseado nisso. E daí é justamente o que o Segato falou, deixar um pouco puxa, a minha autoridade aqui eu vou ter que dividir um pouco ela. Eu não vou ficar 100%. As atenções não serão todas minhas. Vou dividir um pouco desse... Tá, e qual a melhor decisão? Puxa, eu sempre cuidei disso, mas eu percebi agora que o Roberto tem um conhecimento maior do que eu sobre esse assunto. A decisão dele vai ser mais pleiteada numa questão técnica de vivência e tal do que a minha. Então, ceder um pouco isso é muito difícil, realmente, para quem vem nessa mudança geracional, é complexo isso, mas é muito legal. Eu confesso, assim, que internamente a gente já está fazendo isso, está dando muito certo, e também levamos isso para os clientes que não têm essa mesma visão, como o Segato falou, eu vi lá na Credicitos, realmente as cadeiras de gerente rodam, assim, um gerente muda de posição, às vezes por uma necessidade e tal, mas que permite, né, que ele viva outra experiência e tal, isso é muito legal, isso é muito bom. E nós conseguimos levar um pouco disso para alguns dos nossos clientes também, no cooperativismo, trazer um pouco de nós vivemos internamente para o dia a dia desses clientes também. E acho isso muito legal. Isso é realmente uma experiência muito bacana. Para mim, é um dos itens, poderia fazer um podcast só sobre esse item. É muito, muito vasto. Não, acho que me veio, a fala de vocês dois me conectou com um ponto de... sobre... A gente tem um risco de tem um risco de fazer as coisas, então gestão democrática tem um risco, dá trabalho. Abrir escutativa para as pessoas dá mais trabalho do que não abrir, no curto prazo. Talvez o que a gente tem que refletir é sobre o risco de não fazer. A sociedade demandando, as famílias demandando, os colaboradores demandando, as gerações demandando, qual o risco de não fazer? Porque é o que você trouxe, né? Nem sempre é uma decisão legal de fazer, saborosa, nem sempre há esse temor, não, eu vou deixar as pessoas levarem o computador para casa, será que elas vão produzir, será que elas vão trabalhar? Então há vários temores passando pela cabeça. Há um salto de fé envolvido porque há um risco de fazer e na minha interpretação há um risco maior de não fazer. E dessa falsa sensação de conforto quando a gente toma decisões autocráticas de que a coisa está se mantendo estável, está no controle, quando na verdade a gente está só mascarando, abafando uma bomba relógio que são as demandas reprimidas das pessoas, da sociedade, das lideranças e tudo mais. Então é muito esse pensamento de sair da zona de conforto que na verdade não é tão confortável assim, porque eu estou só reprimindo as questões, né? Não estou de fato tratando e lidando com elas como a gente tem que lidar. Então, a gestão democrática me remete muito a essa questão da humildade para exercer a escuta ativa. Que a partir da escuta ativa a gente caminha para cenários, para outros cenários possíveis e melhores, né? Terceiro princípio do cooperativismo, participação econômica dos membros. Acho que o Krupp já trouxe um exemplo que conecta, né? É legal ver a conexão dos princípios, né? A gestão democrática e a participação econômica dos membros. Membros contribuem equitativamente para o capital da cooperativa e controlam democraticamente.
Vou passar a palavra para o Valmir. Valmir, como é que isso na prática acontece de fato? Só explica um pouquinho para quem está vendo e quem não conhece o modelo, como que os cooperados contribuem com o capital da cooperativa e como é que você enxerga essa participação econômica sendo reverberada e conectada com a decisão dos líderes no dia a dia do negócio também. Na origem, o capital social ele sempre foi o caixa para que ele pudesse fomentar as necessidades do próprio sócio, né? Então, ele tinha que acumular sobras ali, deixar guardado. E em algumas formações cooperativas, por exemplo, no Canadá, lá o capital social ele entra com $5 e sai com $5. Aí você fala, mas nos outros lugares ele é remunerado, como aqui no Brasil, ele aumenta o capital social. Esse princípio de você fazer a participação econômica e permitir que todos tenham equidade nisso, ele ajuda a prosperar a cooperativa. Mas você vê que tem modelos que o próprio capital ele se estabelece como um voto de entrada e ele não é, que é o exemplo, né, do Desjardins no Canadá, e ele não é o fator determinante para gerar caixa. Então, a modelagem que o cooperativismo proporciona se você tem o negócio em conjunto, a participação econômica se eu tenho uma cooperativa de táxi, a modelagem econômica olha, vamos ter uma tarifa igual para nós, para que a gente seja competitivo no mercado e gere caixa para nós. Então o produto ali é diferente. Na área de saúde, nós vendemos serviços, só que conforme os serviços, os preços são diferentes. Então você vai vendo que a modelagem na participação econômica o quanto você consegue fazer com que o modelo econômico dentro do cooperativismo seja bom para os sócios e para a sociedade que ele está presente. Senão, não prospera. É mais complexo, né? O modelo econômico. Já no cooperativismo de crédito, a dificuldade adicional é que o próprio capital, a nível de balanço, ele entra como parte do patrimônio líquido. Então, você tem regras, né, no sistema financeiro global, regido, por exemplo, pelos indicadores de Basileia, que onde você fala, olha, se você ultrapassa esse limite ou essa falta você vai ter uma dificuldade de liberar recursos, de atender a sua necessidade, de cumprir com exigências, de assumir riscos. No caso do cooperativismo de crédito, ele tem uma complexidade regulatória que também foi evolução do sistema financeiro global e hoje é absorvido totalmente pelo cooperativismo. Portanto, o tema econômico, quando se fala em econômico financeiro no sistema cooperativo de crédito, em geral, tem a complexidade que o próprio business exige e faz com que você gerencie. Quando você fala do movimento econômico em si, para o negócio em si, aí você começa a ter essas qualidades, essas participações diferentes, como o próprio sistema de cooperativa e em outros modelos. Transporte, estou falando aqui de exemplos de saúde, etc. Que às vezes o econômico ele tem sim, é lógico, todo mundo... o cooperativismo não fala que negligenciar a última linha do balanço é a realidade natural. Não, pelo contrário. Senão não se sustenta. Né? Os próprios sócios não se sustentam. Tá? Eu acho que nessa linha tem essas complexidades e essas nuances. Eu acho que sempre vai ser um trabalho de trabalhar. A cabeça, principalmente, dos jovens, e a gente tem que ter a formação financeira e econômica desde criança para que aquilo fique natural no dia a dia das discussões do negócio. E principalmente no cooperativismo, porque as sobras devolvem para a sociedade, os recursos vão de volta para desenvolver negócios. Então, se a gente não pensar dessa forma, né, nós temos um braço, né, que é um braço que a gente fala que é a nossa alma, o Instituto. E lá no Instituto, o que a gente se preocupa hoje bastante é o quanto a gente trabalha a educação financeira. Porque nesse princípio aí, se eu tenho pessoas bem informadas, bem preparadas, eu tenho uma sociedade melhor e uma cooperativa melhor, conseguindo fazer esse ciclo virtuoso sempre acontecer. Gera mais, então dá mais resultado, gera mais. E a geração de mais recursos é um ciclo econômico positivo também. Me remete muito à própria economia colaborativa, que é um termo recente, mas o cooperativismo é uma economia colaborativa que já tem quase 200 anos de existência. Vê como as coisas só vão se ressignificando, trazendo outras nomenclaturas, mas os princípios são os mesmos, né? São os mesmos, são essenciais.
Grupo, além do partnership, que é uma estratégia prática de aplicar isso com os colaboradores, como é que você vem vivenciando, experimentando esse princípio na Zixby e vendo isso acontecer nas cooperativas? Não, perfeito. Assim, o que eu gostei muito, eu até já citei um pouco sobre partnership, nosso modelo, né, financeiro dentro da Zixby, mas vou citar outro cliente. Esse eu posso citar porque a gente teve com ele semana passada, retrasada, no Coptec Crédito, o Vilmar, da Crédito Sul. Inclusive, eu fiz uma brincadeira com o Valmir, né? O Valmir Segato e o Vilmar. Podia fazer uma dupla sertaneja, né? Valmir e Vilmar, né? Dá certinho lá. Os dois fizeram um painel lá, muito legal. O pessoal gostou bastante. Mas, conversando com o Vilmar, eu até tive a oportunidade de parabenizá-lo novamente. Porque a Crédito Sul, assim como a Crédito Citrus, mas a Crédito Sul lá em Rondônia, em Vilhena, eles fazem um trabalho tão forte com a sociedade em Vilhena. A Crédito Sul, assim, a Crédito Citrus, a gente sabe, ela está em grandes cidades aqui do Sudeste, né, enfim, ela é referência em muitas cidades, mas as cidades que são bem atendidas por outros, pela própria prefeitura, pelo estado, enfim, de forma geral. Vilhena, por se tratar de um estado um pouco mais pobre, é uma cidade que tem um movimento financeiro muito bom do agro, tá? A gente sabe disso, mas às vezes ela carece de muitos recursos para as questões sociais mesmo. E a Crédito Sul faz um trabalho incrível. O Vilmar, depois a gente vai até assistir aqui a gente, eu parabenizei ele de novo, presencialmente, por todo o trabalho que eles têm feito. Que realmente a Crédito Sul faz justamente, ela devolve essa questão financeira para a sociedade. Que é o que o Valmir comentou um pouco disso aqui, justamente ela não é simplesmente o associado se beneficia, claro que o associado se beneficia, mas aquela sociedade que, por exemplo, lá com hospitais, apoiando o hospital da cidade, a frente de educação que é desde do ensino infantil até ensino superior. Então, quando você faz isso, tu traz para a realidade de uma sociedade algo muito além de beneficiar o associado. Eu beneficio pessoas que às vezes não estão na cooperativa, podem nunca vir a estar na cooperativa, mas com certeza a cooperativa deixa uma marca na cidade, deixa uma marca na sociedade. E eu achei isso incrível lá, né? Temos vários clientes aí que têm todas as cooperativas têm esse braço social, mas o Vilmar lá na Crédito Sul, fiz questão de parabenizá-lo novamente, porque o trabalho deles realmente está muito acima da média, muito legal mesmo, muito bonito. E como o Valmir falou, não é apenas beneficiar o associado, e sim a sociedade onde ele está inserido. Um belo exemplo, assim como o Instituto Credit Citrus também, que é um outro exemplo de devolver, né, a própria sociedade, que estamos aqui hoje, inclusive. Então não é só distribuir sobras, né? Não é só beneficiar, mas é distribuir também para o bem comum, para quem de alguma forma não está conectado diretamente, mas indiretamente com isso. E a linguagem, né, o que me chamou a atenção quando eu entrei nesse universo também, os próprios colaboradores são cooperados também, são associados. Então esse universo, né, de quem tem a conta na cooperativa é um cooperado, os colaboradores são cooperados, então de alguma forma você une aquilo que se chama de cliente, colaborador, liderança, todos de fato são cooperados, são associados, estão navegando pelo mesmo bem comum. Então você conecta um pouco dessa cultura, dessa maneira, inclusive na participação ativa, em sendo cooperado, e cada um com seu papel na cooperativa, né? Alguns atuando, alguns emprestando, alguns recebendo. Opa, quase derrubei água aqui. Obrigado, galera. Me permite 10 segundos em cima disso que você falou? É só para reforçar uma coisa que muitas vezes já me perguntaram. Quando a gente atua em muitas empresas que não são do cooperativismo, daí você conversa com os colaboradores, muitas vezes o pessoal fala assim, puxa, aqui é complicado, aqui não sei o quê, o pessoal reclama com bastante, né, incisivo. E para vocês verem como realmente o cooperativismo é algo diferenciado, é muito comum você você visitar as cooperativas, estar ali junto com o pessoal e tal, perguntar, e aí, como é que é o dia a dia aqui? O pessoal é apaixonado pela cooperativa aqui em que trabalha. Então, assim, não realmente ele é colaborador da cooperativa, ele é associado da cooperativa. Eu brinco que o cooperado, ele é um cliente 2.0. Nos nossos projetos a gente fala muito disso. Ele é um cliente 2.0 porque ele é cliente e dono do negócio ao mesmo tempo. O colaborador, então, é um 3.0, porque ele é colaborador, cliente. Então, ele tem 3 papéis ali dentro do dia a dia dele. Só que o mais legal de tudo isso é que ele defende, ele fala, não, aqui, ele fala com aquele amor, com aquela vontade. Então, isso demonstra que não é demagogia, não é aquela coisa assim, olha, quando chegar o pessoal do GPTW, fala isso, fala aquilo, que daí a gente vai ganhar lá, vamos ficar em primeiro. Não, eles falam realmente com o coração. Não é aquela coisa armada, não tem demagogia ali no meio. As pessoas falam com o coração e dá pra ver isso no dia a dia deles. É verdade. Isso eu também sou prova viva
desse universo, que eles vivem na pele o que é de fato ser um cooperado, né? Quarto princípio, autonomia e independência. Cooperativas são organizações autônomas e de ajuda mútua controladas pelos membros. Valmir, como é que você hoje, com exemplos práticos da sua liderança, com a sua direção, os seus gerentes, etc., como é que você hoje atribui esses princípios de autonomia e independência nas tomadas de decisões, na delegação de responsabilidades com a sua equipe? Me conte um pouco como é que você lida com isso. Um dos pontos importantíssimos para isso é você conseguir criar políticas adequadas. E isso acho que é uma prática que a Credit Suisse é muito feliz desde a sua origem. Ela consegue fazer as políticas mais adaptadas possíveis à realidade, à melhor aplicação, para que gere aquele tema de ser independente na atuação e autônomo. A autonomia não é individualista, a autonomia é a parte da participação, mas o autônomo é aquele que consegue exercer suas funções e aquilo é uma conexão das demais funções que gera o todo. Então não é algo de desligamento da autonomia não, é o autônomo da coletividade. Mas quando você consegue colocar as políticas, o regimento, o estatuto, todos alinhados ao planejamento estratégico, onde você entrega uma visão, uma missão com valores, não como quadros de parede, você vai escalando isso e isso chega na ponta e as pessoas falam, bom, eu não preciso superar ou passar isso, até porque não é necessário. Eu preciso cumprir com isso de forma rápida, objetiva, direta, colaborativa. Então, os princípios de autonomia e, ao mesmo tempo, independência, os membros se cooperam entre si, ele se aplica também para os funcionários. Eles têm que estar no dia a dia, olhando, o grupo acabou de falar, né, com 3 chapéus, né? Eu olho como cooperado, olho como colaborador, olho como funcionário, olho como pessoa, olho como membro da sociedade. E aí você vai falando, bom, eu tenho autonomia para fazer o que eu quiser. Tem. Mas você vai poder, só porque você tem autonomia, você vai pôr fogo e destruir? Peraí, isso não é autonomia. Então, aí você começa a falar, tira da metáfora do fogo e coloca na metáfora de dizer, olha, até onde é o limite de fazer isso? Se a política disse, se a missão foi dada, se os valores estão claros, ele é autônomo. E ele consegue fazer com que a coletividade seja prevalecida. Acho que isso é bem elementar, sabe? É básico até. E o cooperativismo extrai isso para ele, mas isso é parte de uma sociedade já bem evoluída, né? A gente vê países que isso é bem claro. A gente dá exemplos de países nórdicos. Lá fica 6 meses como pai com uma criança, 1 ano, 2 anos, aí você vai entender a regra mas ele pode ficar 2 anos, ele reduz o salário, porque ele está gerando um ônus para a sociedade, vive com menos e consegue viver bem, entregando melhor para o filho naquela fase. É um exemplo. Então, a regra diz, olha, você tem autonomia para tomar decisão. E é muito legal você ver isso, né? Hoje tem países discutindo aí que 4 dias semanais de trabalho é suficiente e mais produtivo do que 5 ou 6. Isso já tem países discutindo, regiões de países discutindo. Nova Zelândia fala muito disso. Experimentando, fazendo no Brasil. O que a gente está querendo dizer com isso? Ó, te dou uma autonomia que você acelera o seu tempo e isso fica melhor para você ficar 3 dias parados, dando um exemplo, né? Será que isso é compreendido facilmente por uma sociedade que às vezes você não entende a regulação, a legislação, a regra e ela está em equilíbrio e harmonia? Por isso que eu comecei falando que a gente tem uma felicidade de ter tido construções permanentes da política de atuação, o estatuto sempre sendo discutido a nível de assembleia. Esse ano foram quase 68 mil votantes na assembleia. A gente acha que um precedente único, logicamente, é para ser superado sempre, por qualquer cooperativa. 68 mil foram lá e votaram no modelo digital. Voluntariamente. Mas 20 mil foram em reuniões presentes. Então você fala, peraí, podia ter ido presencial? Podia. Quem quisesse. Podia votar na hora? Podia. A eleição é só naquele momento? Não, foram 10 dias de eleição, de assembleia. Então, qual é o ponto aí? Você dizer que, olha, a regra ela pode ser ampliada, reduzida, expandida, diminuída, mas ela precisa ser clara, ela precisa ter a política, ia ser utilizada, praticada, para gerar autonomia e independência.
Registrei os pontos que você trouxe aqui, né? Esse paradoxo, a autonomia não tem a ver com a ausência de limites, muito pelo contrário. É a clareza dos próprios limites, né? Não tem certo e errado, mas os limites estão claros, há clareza e transparência de comunicação e a partir daí as pessoas podem criar os seus comos, as suas maneiras de fazer e tudo mais, né? É tão simples quanto a situação biológica nossa, né? O teu limite de não dormir é o desgaste do teu corpo suficiente para você não viver bem. É tão simples quanto pensar dessa forma. Krupp, sua vivência sobre esse aspecto da autonomia, como é que você vivencia isso nos projetos? Conta um pouquinho. Não, isso é muito legal o que foi trazido aqui. Eu vou dar um exemplo até que nós falamos muito no dia a dia das empresas. Nós falamos de processos com autonomia, com mais ou menos autonomia para as pessoas, os analistas, os decisores ali, com mais e menos autonomia. Eu gosto muito de falar que a gente faz uma analogia com o trilho do trem e uma autopista americana com 8 faixas. Então você pode dar um processo, trilho de trem, que daí realmente às vezes é uma situação que não, como o Segato falou, eu não tenho momentos que eu preciso ter uma certa, né, eu tenho que ser mais diligente e ficar ali monitorando, porque a situação demanda, às vezes a maturidade do time e tal, é uma coisa que realmente é importante. Mas, muitos momentos eu posso criar os meus processos, né, as autopistas lá com 8 faixas. Olha, esse aqui são os limites, daí você decide se você vai mais rápido, não, puxa, eu quero ficar mais no meio aqui, que eu não sou nem tão rápido, então você toma a sua decisão baseada ali de como tu entendeu o cenário onde tu está vivendo. Então tem processos que são trilho do trem, outros que são autopistas. E no dia a dia, na gestão da cooperativa, eu vejo que é a mesma coisa, assim, você vai ter situações realmente que você vai dar um pouco mais o cooperado decidindo na assembleia. Poxa, isso é um baita de um exemplo, viu? Como 68 mil votantes. Então, olha que legal, ouvir realmente os cooperados. Estou ouvindo ali e indo por esse lado. E eu vou fazer, como o Valmir falou muito bem aqui, eu vou fazer uma analogia rápida. Como gaúcho, no Rio Grande do Sul nós somos muito coletivos, né? Mas assim, é o bairrista que é aquele coletivo nós lá, né? Fechadinhos lá. E é muito comum o gaúcho que sai do Rio Grande do Sul e vai ver as experiências fora e tal, começa a perceber que realmente nós somos bairristas em excesso. Mas um exemplo das tragédias que aconteceram agora. Eu sou gremista, então lá no Sul, Grêmio e Inter, aquela coisa do, né, vermelho, azul, muito forte e tal. E como foi bonito o coletivismo falando mais alto. Agora, aconteceu as enchentes, uma tragédia, infelizmente aconteceu, mas não tô olhando pela perspectiva, puxa, foi bom a tragédia, não isso. Mas mesmo na tragédia, acabou essa besteira do futebol ali, do Grêmio, do Inter e tal, a brincadeira continua. Mas mesmo quem levava além da brincadeira, tem pessoas que levam além da brincadeira. E o coletivismo falou mais alto, onde as pessoas se uniram, Grêmio e Inter fizeram uma camisa que, unindo o vermelho com o azul, fizeram uma camisa, acho que foi roxa, se não me engano, tonalidade, as torcidas se unindo para ajudar e fazer caridade. Então isso é muito legal, quando você vê que o coletivismo ganha dessa questão ali, tudo bem, do futebol, do clubismo e tal, que no Rio Grande do Sul acaba sendo mais forte ainda, mas o coletivismo precisa ganhar, porque eu acho que quando ele ganha, todos ganhamos. Então eu acredito que o cooperativismo traz muito isso para nós, né? Ele é realmente uma bandeira que ele defende muito bem e que nos ensina muito no dia a dia, isso é fundamental. O desafio como lideranças, né? Como é que a gente resgata isso, não só em casos extremos, mas no dia a dia. Como é que a gente resgata, vive o princípio no dia a dia. Obviamente, quando, né, estamos aqui a pandemia no início, agora as tragédias do Sul, como isso resgata as virtudes que as pessoas têm de melhor. E o desafio, a provocação que a gente deixa, como é que a gente, no dia a dia também, resgata o que a gente tem de melhor, os princípios, as virtudes a serviço dos cooperados, da companhia, da sociedade, né? Sempre essa provocação, o que nos faz, às vezes, perder a rota no dia a dia para despertar outras questões que não são esses princípios fundamentais que são reverberados, por exemplo, ao mesmo tempo que Grêmio e Inter já tivemos aí tragédias entre torcidas, agora elas estão se unindo em prol de um bem maior, né? Olha o paradoxo que isso acontece com a mesma comunidade. Então, como é que a gente resgata isso pro nosso dia a dia? Acho que me vem muito um papel, a gente vem discutindo muito nas cooperativas onde a Escola Temporal tem atuado, sobre sucessão, né? Como é que a gente forma sucessores para perpetuar o negócio, que é um negócio já de quase 200 anos, né? O modelo, e como é que a gente perpetua esse negócio, passa muito por formar sucessores, formar novas lideranças, e formar novos líderes passa por autonomia. Passa por entregar responsabilidade com limites, com clareza e transparência, mas como é que eu permito que, por exemplo, os gerentes dos pontos de atendimento comecem a tomar mais decisões?
né, os supervisores, os coordenadores, os gerentes, como é que eu vou descendo essa capacidade de tomada de decisão para outros níveis e vou formando líderes melhores para perpetuar a companhia e consiga, né, abrir novos PAs ou criar novas funções com líderes da casa, né? Acho que esse é um movimento importante também do cooperativismo, vou beneficiando a própria comunidade a partir do desenvolvimento. Acho que a autonomia é parte fundamental de tirar esse movimento da zona de conforto dos dois lados, né? O líder correr o risco de empoderar a equipe e a equipe também começar a correr o seu risco de tomar suas decisões, enfim. Acho que a perpetuação do negócio passa muito pela autonomia também. Princípio 5, educação, formação e informação. Cooperativas promovem a educação e a formação dos membros, representantes eleitos e trabalhadores. Valmir, como que a Credit Citrus hoje trabalha a formação das equipes, e como é que isso também reverbera para os cooperados, para os associados, enfim, como é que essa parte educacional é feita hoje na Credit Citrus? Talvez seja o que é mais visível, né? Quando você começa a entregar formação, educação para o seu cooperado, para você, para os seus colaboradores, para o contexto todo, você começa a ver qualidade. E aí isso fica evidente nas pessoas. Elas buscam mais informação, buscam mais conhecimento, vão aplicar coisa que aprendem no dia a dia, das suas formações, seus cursos, etc., na prática. Isso vai melhorando sensivelmente. Mas como fazer isso de forma organizada, né? Então, a gente pensou que deveria sempre ter uma trilha, né? Quem começa, a gente tem lá desde jovens aprendizes na cooperativa, até no funil, falando hierárquico, até o CEO, até o conselho. Como é que você forma pessoas para chegar lá, né? Então a gente falou, com o princípio de que todo estagiário, todo aprendiz entra na cooperativa, ele já entra para ser um CEO, e o funil vai dizer para ele que vai ter um lá na frente, um conselheiro, um diretor, Então, se ele tem isso na mente, ele começa a se preparar para essa jornada. E como é que você ajuda ele nessa jornada? E deixa entendido que nessa jornada ele vai ser se ele tiver entre 30 gerentes, dos 30. Entre os 5, 6 diretores, o CEO, o presidente do conselho e assim por diante. Se você falar que tem 30, 50, 70 estagiários entrando todo ano e vai formar 70, que é o seu desejo, você está formando 69, se for 70, CEOs para a sociedade. Então, o princípio da educação também é na mesma esteira cooperativa. Eu entrego pessoas melhores se eu tenho excedente. Bom, legal, isso aqui é no colaborador, tá? Mas e no cooperado? 170 mil associados. Como é que eu coloco para eles? Aí, dentro do braço do Instituto, nós desenvolvemos vários programas. Programas em parceria com a GV. Por exemplo, se você entrar lá na Fundação Getúlio Vargas, ela tem um curso de cooperativismo bem simples e gratuito. Ele já supera mais de 5 mil pessoas que fizeram o curso. Então, ele não é só para o cooperado, ele é aberto para qualquer um entrar lá no site e procurar nos cursos disponíveis. É um exemplo. A gente também tem um programa, um Learn on Demand, um LOD, que a gente aplica para aqueles que já vieram de uma formação, mas querem ascender outra, mas tem um mínimo e um básico que ele gostaria de entender naquele momento. Depois dessa etapa, ele entra para um MBA. E esse MBA é um MBA empresarial. Mas ele está muito mais ligado, às vezes, ao desenvolvimento técnico, desenvolvimento de gestão. E aquele que está no dia a dia como empreendedor no dia a dia. A gente tem parceria com o Sebrae. A gente entrega empretecs permanentes na cidade, 50, 25 posições. Esse ano nós vamos formar mais de 300, quase 300, que a gente fala de empretecos, né, na sociedade. Aqui em Ribeirão teve um curso. E isso tem ganhado cada vez mais volume. Mas ainda assim, na educação, a básica, já que nós somos cooperativa de crédito, financeira, como é que a gente entrega isso para a base da sociedade, para alunos? Esse ano, através do Instituto, a gente pretende entregar um curso simples, rápido, mas que desperte o interesse pela educação financeira em crianças e jovens adolescentes. Nós vamos tentar atingir 35 mil jovens na sociedade, entre crianças e adolescentes. Já estamos com um número bastante importante. O ano passado conseguimos fazer próximo de 18 mil. E é um desafio dobrar isso, né, muito grande. Mas quando ele exponencializa dentro da equipe, a gente começa a falar disso,
não só os programas estruturados, mas também na conversa no dia a dia, a gente vai criando frentes novas. Então tem vários programas, mas internamente no colaborador, tema de sucessão, o tema de aprendizado, a carreira em Y para ele ser ou o técnico que ele decidiu ser, ou o gestor que ele tem a capacitação e a vontade de ser, e aquilo permitindo com que ele vai tendo formação em todas elas. Então não só os cursos de especialização ligados a uma área específica, mas também o curso de liderança, o curso de gestão, os cursos específicos para aqueles que estão atuando no atendimento, ligado à pessoa física, produtor rural, etc. Há uma jornada, desde o dia que ele entra como estagiário, como jovem aprendiz, até o dia que ele vira CEO, que ele tem que gerar aprendizados em competências permanentes. Principalmente aquela que ele fala, puxa vida, eu posso melhorar mais aqui? Posso. Mas onde eu vou tratar a virtude? O aprendizado no ensino, quando você exponencializa a virtude, ele explode em resultado. Quando você quer reverberar a dificuldade, o problema dele, e tratar a negatividade, você puxa o desempenho para baixo. Então, tomar o cuidado muito, que apesar de a gente fazer lateralidade toda, a gente tem que exponencializar a virtude. Trata pela virtude, não pelo defeito. Trata pelo resultado positivo que ele pode entregar e não pelas dificuldades que ele vai enfrentar. A dificuldade tem que ajudar, a virtude tem que ser expandida, valorizada. Bom, são bases da formação, isso é permanente. Para funcionário tem várias trilhas de formação que vêm do próprio Cicobi e que nós desenvolvemos alternativamente junto. Mas isso, de novo, vai trazer vai remeter, Roberto, não tem jeito de falar que quem vai plantar isso, vai plantar, Tâmara. Se você souber que isso vai ser colhido no momento que você não está lá e ficar feliz com isso, isso vai ser muito mais valoroso, muito mais gostoso do que simplesmente você ver o imediatismo da entrega. Acho que esse ponto é o que torna a virtude exponencial, né? É quando as pessoas fazem porque é o certo e não fazem pelo reconhecimento, esperando alguém em troca, mas fazem porque fazem, assim. E eu, né, me deparei, né, o grupo também deve ter visto muito dos trabalhos com a sociedade e com os associados são feitos pelos próprios colaboradores de forma voluntária, né? O voluntariado dentro do sistema, esse COB, no caso, é muito intenso, muito forte. Então, o quanto os colaboradores, às vezes, abrem mão do seu sábado, da sua noite, para exercer trabalhos voluntários, como esse que você citou, fazendo porque é aquilo que eles querem fazer, né? Eles talvez não vão estar aqui para ver isso reverberar na sociedade, mas eles fazem porque acreditam, fazem pela virtude, e a virtude tem um fim em si só, assim. Acho que isso é muito, muito forte, né, no que você trouxe, assim. No ano passado, quando nós comemoramos 40 anos, nós temos 15 eventos em 16 cidades. E Bebedouro foi o principal evento que comemorou na cidade os 40 anos da Credicitos. Naquele ano, em cada evento, tudo era feito pelos próprios funcionários de forma voluntária. Foram mais de 350 participantes. Todos os finais de semana, deixando seu convívio de casa, algum momento de lazer, um descanso, vai estar levando educação financeira, falando sobre fraude para cooperado, passando o dia gerando resultado para entregar para as entidades, junto com o Instituto, junto com entidades locais, e terminando de forma comemorativa, para celebrar um período de festa, naturalmente, mas com entrega realmente consistente que fizesse uma transformação local. E os atores daquilo ali eram voluntários, funcionários da Credicitos. Legal, incrível. Nada como, né, walk the talk, né? O exemplo reverbera muito mais do que falar sobre, né? Então, um belo exemplo. Krupp, fale um pouco sobre educação. Tu acabou de falar agora, eu vi ontem uma mensagem dizendo assim, o seu filho escuta você pouco, certo? Mas pode ter certeza que ele te observa muito, então faça que ele vai te imitar, faça o que você gostaria que ele fizesse e que ele vai te imitar, o exemplo sempre, né? Legal esse comentário. Bom, tem aquela frase comum aí, né, no mercado da administração que todo mundo fala, que é, você acha caro a educação, experimente a ignorância para ver quanto vai custar, né? Então essa é uma frase bem comum. E eu vou dar 2 exemplos muito rápidos aqui, um deles, até aqui do Instituto Credicitos, que apoiou
né, a Enactus, né, é isso mesmo, né, Mike? É Enactus, né? É Enactus, eu esqueço um pouco esses nomes. Mas a Enactus faz um trabalho gigantesco aí no Brasil, né, dos jovens no mundo, né, até a Enactus Brasil, ela é uma entidade internacional, né, então assim, esses jovens empreendedores brasileiros com empreendimentos sociais e tal, e o Instituto Credicitos apoiando, né, até o Gladson me convidou para participar aqui como banca da avaliação do último evento que teve, foi muito legal, e isso é um exemplo de realmente trabalhar o desenvolvimento educacional de empreendedores na sociedade. E olhando para dentro da empresa, agora, pensando um pouquinho, agora já tornando um pouco mais capitalista esse pensamento, assim como uma frase, né, do início, a gente fala muito de que muitas vezes as empresas evitam, não desenvolvem muita questão do humano e tal, e experimentam assim, que acabam criando pequenos silos dentro das empresas, que existe o organograma formal, que todo mundo conhece, e aquele organograma real, do dia a dia. Daí, por exemplo, o Roberto sabe executar determinada atividade aqui dentro da empresa. Só ele sabe fazer. Eu não trabalhei o desenvolvimento do compartilhamento dessa informação, né, da gestão do conhecimento, né, explicitar para que outros possam internalizar, né, aquele conhecimento tácito que é do Roberto. Se eu não faço isso, eu não desenvolvo isso, um dia o Roberto vai ser promovido aqui, vai ser um novo CEO, como, né, o Valmir comentou, o Roberto pode crescer e tal, ou pode sair, ou pode ter uma oportunidade, viajar, não sei. Aquele conhecimento vai com ele. Então, se eu não trabalhar esse desenvolvimento, eu acho que isso é muito importante. Realmente, tem um aspecto social que eu falei da Enactus, né, que é o Instituto Credicitos apoia, mas internamente as cooperativas, não só cooperativas, qualquer empresa, que não gerir bem essa questão do conhecimento, trabalhar o desenvolvimento humano e compartilhar esse conhecimento, ela fica frágil. Ela se torna frágil porque qualquer movimento, às vezes, do mercado, que aquela pessoa saia da sua empresa, o conhecimento vai junto. Então, continuar constantemente desenvolvendo o conhecimento dos colaboradores e que ele seja um conhecimento como um ativo do negócio e não apenas eu desenvolvi para a pessoa, eu desenvolvi para a empresa também. Então, se você fizer um bom balanço dessas duas coisas, eu acredito que tanto o colaborador ganha, a sociedade ganha, como falei, mas a empresa como um todo ganha. É fundamental pensar de forma coletiva nesse sentido também. Educação, formação Sim. e informação, né? Como é que a informação chega e conecta com os outros pilares. Para ter autonomia e tomar decisão, para participar da decisão democrática, eu preciso ter informação. Para fazer o meu voto, eu preciso ter informação. O líder tomar decisão lá na agência, tem que ter informação. É o que na escola temporal a gente tem o data driven, que é quando a informação está disponível, como eu tomo decisões baseadas em dados, e tem o principle driven, que é para que eu tome a decisão de compartilhar a informação, eu preciso estar centrado em princípios. Eu preciso acreditar que, de fato, transparência é o melhor caminho, que, de fato, compartilhar esse conhecimento, gerir o conhecimento é o melhor caminho. Senão, eu nem penso em fazer o sistema, eu nem penso em fazer lá a nossa tela de Power BI, etc. Nem coloco disponibilidade por não acreditar que esse é o caminho. Então, eu centralizo a decisão. Então, como os princípios são a origem das decisões, na verdade, né? Os dados são consequência daquilo que a gente escolhe como liderança, de compartilhar, de ceder, de colaborar. Então, sempre tem alguma coisa por trás disso tudo, assim. Legal, obrigado pelos exemplos reais, aí, muito inspiradoras as histórias que vocês trouxeram, principalmente da capacidade que a gente tem de ser generoso e colaborar com um bem maior, né? Vendo os colaboradores se mobilizarem, é muito legal isso. Intercooperação, princípio 6. Cooperativas servem seus membros mais eficazmente e fortalecem o movimento cooperativista, trabalhando juntas através de estruturas locais, nacionais, regionais e internacionais. A gente contou um pouco dessa história como modelo de negócio isso acontece. Vou passar aqui para o Segato, como é que isso funciona em termos de modelo de negócio, mas principalmente, Segato, como é que você viveu os dois mundos, né? O mercado corporativo mais tradicional em outra instituição e agora vive o cooperativismo. Como é que você, de fato, enxerga a diferença, por exemplo, da cooperação entre as áreas, né? Entre os silos, entre as habilidades? Como é que você vê essa diferença na prática assim, das equipes? No mundo corporativo em geral, eu tive líderes também que foram muito inspiradores. Eu gosto de citar o nome do Fábio Barbosa, que foi um líder inspirador, e eu guardo exemplos maravilhosos dele até hoje, inspiradores inclusive. E ele foi e ainda é um líder, né, no sistema financeiro, hoje na indústria
que não é a financeira mais, mas na indústria de produção de perfumes, da Natura, passou pela Abril, e é um líder inspirador. É um líder que tem muito do princípio cooperativo. Ele tem, estou dando um exemplo de um, mas tem outros tantos, e que passou por instituições financeiras. Então, apesar de a gente falar que tem uma diferença muito grande do cooperativismo entre o sistema financeiro e o sistema cooperativo de crédito, que é a entrega para o sócio, para a sociedade, as lideranças, elas são pessoas, né? Então tem líderes espetaculares lá no sistema financeiro que conseguem fazer práticas acontecerem muito ligadas à cooperação, à intercooperação, e consegue gerar harmonia nas estruturas internas, não só na competição, né? E esse tema de competir, cooperar, intercooperar, ele é intrínseco ao dia a dia, né? Como é que você coopera e ao mesmo tempo compete, né? Essa competição, esse termo que eu ouvi alguns dias atrás aí, me deixou bem assim intrigado. Nós intercooperamos e cooperamos e competimos. Dá um exemplo, né? No sistema financeiro é muito comum você criar uma operação sindicalizada. Um banco lidera a operação e outros dividem a operação de crédito em mais participantes, justamente para poder ter um risco reduzido ou ampliar a participação. E então tem regras que funcionam em sindicato. E no cooperativismo isso não se usava. Já é uma intercooperação no sistema financeiro e não se usava. E isso a gente começou a praticar em algumas esferas aqui na Credit Suisse um pouco antes do que agora a lei 5131, uma resolução trouxe e falou, olha, pode fazer isso. Peraí, mas não podia? Já estava dizendo que fazia. Agora precisava de regra. Mas uma coisa é você entender que tem que ter regras, que isso é importante, para você saber os limites. A outra coisa é o princípio em si ser aplicado. E como princípio em si, nós temos vários exemplos. Nós fizemos um modelo que o próprio grupo contou aqui da intercooperação com a Copercitos, um processo de atendimento onde os dois funcionam juntos, nas suas especialidades entregam uma melhora no processo para um associado, que é incomum aos dois, ou não é, passa a ser, né? Fizemos operações nesse formato sindicalizado com outras cooperativas em outros sistemas e atendendo as mesmas necessidades de um cooperado. Mas isso, cooperar, competir e intercooperar é uma razão de existir. Se você não fizer com que isso seja uma prática que vai perceber o bem para todos, ela acaba sendo diminuída. E acaba sendo um resultado não obtido na forma e na expressão que você deseja, que é intercooperar. Um pouco aqui, antes das câmaras abertas, nós estávamos falando do exemplo, né? O exemplo lá do produtor de milho, que para ele ter uma boa lavoura, é bom ele dividir as boas sementes dele com os vizinhos. Mas ele não vai competir com os vizinhos para ser melhor? Sim, mas o vento traz o pólen. Então, se não vier pólen bom também para a lavoura dele, ele vai ter o definhamento da cultura. Então, ele tem que proporcionar, se ele tem uma qualidade melhor, o bem para todos eles. Então, o bem coletivo. Ele intercoopera com isso, e com isso todo mundo ganha. Aí, no indivíduo sendo alguma prática melhor, ele pode se destacar, mas quando a coletividade se destaca, fica ainda melhor. Então, o fato de intercooperar com exemplos, como nós demos, nós temos um movimento que é a ViaCred, a Pioneira e a Credit Suisse, que se chama Diálogo de Intercooperação. A gente intercoopera boas práticas da gestão. Fala de comunicação, de marketing, fala de marca, de gente, dos desafios. E ela começou no meio da pandemia fazendo lives. Fizemos mais de 30 lives explicando sobre isso ou aquilo, explicando sobre assuntos em conjunto. E todas elas foram com o objetivo de tratar um assunto que a gente pudesse falar, ó, quem está fazendo aquele jeito, está fazendo aquilo, e contar para os outros, que tinham lá 300, 400 participantes toda vez, que queriam ouvir o que a gente estava fazendo. Isso levou a uma prática. Nós acabamos fazendo tipo uma consultoria prática. Então, por exemplo, a Credit Suisse foi ajudar uma Sicredi lá no Nordeste, que tinha uma necessidade de estudar segmentação. A Pioneira foi ajudar um Cicobi. A ViaCred foi ajudar um Cressol. Por quê? É suprassistêmico a intercooperação. E aí isso virou uma prática. Nós fomos até o Banco Central mostrar o case, foi muito legal. Ainda assim, a gente sente que a gente fez um pedaço e não deu o próximo. A gente sente que pode fazer um pouco mais, porque intercooperar é todo dia, é ato. É preservar o fato de você ter todos em conjunto ganhando sempre. É o exemplo do milho, né? Se eu vou ser melhor, eu posso ser melhor com todos, não sozinho ou isolado, né? De novo, né? Pode ser que a gente não colha esse fruto
no curto prazo. Mas é fazer porque a gente acha que acredita no princípio e não esperando algo em troca. Não é um tomador, né? Eu te ajudo porque você me ajuda, né? Eu te ajudo porque eu te ajudo, porque nós acreditamos nisso. Eu sou um estudioso, que nem a escola temporal consegue colocar tantos assuntos de civilidade, de temporalidade, né? Mas em algum momento, lendo algum artigo falando das civilizações que usavam o calendário venusiano para poder se orientar, e que ele dura em torno de 42 anos. Então, como é que alguém falava que ia ter um calendário de 42 anos para preservar aquilo para gerações futuras, que normalmente, com certeza, os 40 anos deveria ser a maturidade e o limite da vida naquela época. Então, estou dizendo que na própria civilização, as pessoas já entendem que, olha, eu preciso passar adiante aquilo que eu não vou ver aqui. E a gente usa o exemplo da tâmara, né, que é um exemplo clássico, né, mas isso é do ser humano. Se a gente não deixar legados legais, bacanas, na próxima, na outra, definha. As gerações vão se comprometer. A gente precisa trazer isso para a nossa realidade, né? Olha, eu planto hoje, né, princípio, inclusive, na prática. Exemplo, compliance. Compliance é fazer o que é certo enquanto ninguém estiver por perto. Básico e simples assim. Eu faço porque é natural. Não preciso ter regras me cobrando ou câmeras me vigiando. É compliance. Né? A gente usa a palavra talvez aí de uma forma muito complexa, mas não é. É simples. O certo é certo. Mesmo quando não tem ninguém por perto. E assim funciona. Para sempre você deixa, né, na ancestralidade, e para o futuro sempre coisas melhores que você vai evoluindo. E você não planta hoje e colhe tudo hoje. Você planta normalmente e colhe muito para frente do que você imagina. Você citou o Fábio Barbosa também, o Fábio Barbosa, inclusive, ele abriu essa formação, onde nos conhecemos, né? Ele abriu a nossa formação, e a hora que você trouxe o nome dele, me ancorou muito essa questão não é só sobre o modelo de negócio, o ambiente é importante, ele é propício para isso, porque são princípios norteadores do modelo de negócio, e como é importante o indivíduo, a liderança, respirar e aplicar, viver, né? Agir conforme esses princípios, né? E a gente se inspirou muito no Fábio Barbosa. Agora você trouxe como pessoas que lideram e agem, independente da posição, né? Você como CEO, o Fábio Barbosa como CEO, agem baseados em princípios fundamentais e como isso gera inspiração no ambiente que elas passam, né? A gente respirou um pouco disso, está respirando um pouco de você aqui agora, mas me remeteu a, né, o nosso encontro também remete ao Fábio Barbosa. Exatamente. Conta um pouquinho dessa sua inspiração aí. Quando o Segato citou o Fábio Barbosa, a primeira coisa que eu lembrei foi o encontro onde eu me aproximei do Roberto ali. A gente estava, né, estávamos em São Paulo e teve a coincidência de, né, Ribeirão Preto. Eu moro em Ribeirão Preto, apesar de ser gaúcho, mas a gente se aproximou e falou, foi justamente esse evento que o Fábio Barbosa fez a abertura, e realmente é um ser humano incrível, né? Uma pessoa de uns princípios muito bem claros, definidos, e aplica eles no dia a dia. Inspiradores, não, sem sombra de dúvida. Acho que foi o ápice do nosso encontro, foi a abertura, mas sim, a abertura já foi tão alta que daí todos os outros foram muito bons também, mas ele deixou realmente em altíssimo nível o evento. E a questão da intercooperação, eu acho assim, tão interessante, porque é outro que eu acho que poderia dar um podcast aqui só disso. E como o Valmir citou a questão da Credit Citrus com a Cooper Citrus, e eu acho que eu aprendi muito que a intercooperação, o grande ganhador da intercooperação são todos os envolvidos. E isso é o legal. É muito bonito para mim essa questão de todos ganharem. Por exemplo, o da Credit Citrus, Cooper Citrus e o associado, que era associado em ambas as cooperativas, que o Valmir citou. O cooperado, ele ganha. Toda vez que ele utiliza o serviço da Cooper Citrus e da Credit Citrus, ele está beneficiando a cooperativa, o coletivo, a sociedade. Beleza. A Cooper Citrus está proporcionando isso para todos os seus associados e tal, tudo mais. A Credit Citrus também. Então, realmente é o ganha-ganha na prática. E um caso bem curioso, como eu falei no início, né, a Escola Temporal e a Zixby são parceiras hoje. Se vocês fizessem agora uma enquete, tá, mas qual é o comissionamento que vocês têm entre vocês? Que tipo de bens financeiros vocês tramitam aí com essa parceria? Financeiramente, monetariamente, nenhum. Zero. Por quê? Assim, é engraçado, é difícil, algumas pessoas não entendem. Quem só tá pelo prisma financeiro não consegue entender isso. Muitas vezes, mas o que você ganha? Qual a vantagem de vocês estarem trocando figurinhas e tal? Não, cara, a gente tá cooperando, isso é uma intercooperação. Apesar de não sermos cooperativas, né, Roberto? Nossas empresas são empresas privadas tradicionais, mas estamos intercooperando. Estamos no evento há 2 semanas atrás
Poxa, que legal, trocando figurinha, falando e tal. Um exemplo, o Segato foi convidado, né, pro evento para fazer uma mesa lá, uma mesa redonda e tal, bater um papo lá com o Vilmar, que eu citei da Credit Sul, mais outros participantes. Então, essa troca, ali ninguém estava buscando financeiramente alguma coisa e tal. Eu até, nesse dia, eu pedi pro Segato fazer um vídeo para mim. Segato, aquele projeto que a gente fez a Credit Suisse, vamos trocar ideia, deixa eu mostrar isso pro pessoal. Ele sentou lá na cadeira, a gente, do jeito que tava ali, gravou, filmou. Isso é muito legal, sabe? Não é aquela, o que eu ganho com isso? A intercooperação onde todos ganham. Então, um exemplo bem rápido também, para não estender demais esse assunto, fugindo já do cooperativismo, a gente já participou de vários exemplos de intercooperação em muitas cooperativas que nós atuamos, mas nós temos um parceiro em comum, que o Roberto e eu atuamos aí, e nós, para os clientes, eles, por exemplo, eles oferecem, esse parceiro fala, olha, quem ajudar a vender esses cursos, imersões e tal, vocês ganham um comissionamento. Eu falei, não quero comissionamento. Você consegue reverter isso em desconto para os meus clientes? Ah, consigo, tudo bem. Olha só, o meu cliente precisa participar, às vezes, de uma imersão, alguma coisa assim. Ele é meu cliente e eu abro uma porta para ele onde ele vai ter um benefício, ele vai pagar um pouco menos e tal, tudo mais. Então, todos saem ganhando. A empresa que fez a imersão, que ela vendeu uma cota a mais, ela precisava vender, faz parte do dia a dia dela. Nós, por criar uma ponte de relacionamento entre duas empresas que não se conheciam, o meu cliente que ficou satisfeito, puxa, ganhei um desconto por ter um relacionamento. Então, pessoal, se a gente tira um pouquinho o aspecto só monetário imediatista, todos ganham no médio e longo prazo. Então, para mim, intercooperação é o maior exemplo de que se pode ganhar no médio e longo prazo, todos. Realmente o conjunto é muito mais forte do que isoladamente ali tentando brigar, né? Cada um com a sua arminha. Se a gente reúne todas as armas e combatemos o mal, em vez de ficar brigando entre si, a intercooperação é o maior exemplo disso, sem dúvida alguma. E estamos falando aqui de resultados reais, né? A Credit Citrus super bem sucedida nos resultados financeiros, inclusive os casos que a gente citou, né? Por exemplo, liderados pelo Fábio Barbosa, empresas de sucesso. Estamos falando de membros de conselhos de empresas de capital aberto, tomando decisões centradas em princípios e em colaboração. Então a gente está reverberando também essas escolhas, não só, de novo, não é no ambiente só do voluntariado, da ajuda mútua, do ambiente social puramente, mas no ambiente também do capitalismo consciente. Inclusive, os maiores sistemas do Brasil de cooperativa de crédito são associados ao capitalismo consciente. Olhando essa questão, não é resultado ou bem-estar social, né? Resultado e bem-estar social, como que as duas coisas caminham juntas, e com certeza o princípio fundamental para isso acontecer é o que vocês trouxeram, que é essa percepção de que se os outros crescerem, eu cresço junto a partir disso, né? E não diminuindo os outros. Interesse pela comunidade é o último dos 7 princípios cooperativistas. Cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentável de suas comunidades através de políticas aprovadas pelos membros, né? Vários exemplos citados aqui, mas eu vou deixar mais um espaço agora para, Segato, se você quiser compartilhar um pouco do que a Credit Suisse tem feito, e muito também como que o líder no dia, o gerente de PA, como que os indivíduos, os 1.200 colaboradores da Credit Suisse podem também, nas suas escolhas do dia a dia, ter o interesse genuíno pela comunidade e fazer o bem para a comunidade. Talvez é o que você falou, é uma reunião de tudo que nós até agora viemos falando, né? De vários exemplos, né? Que a gente consegue mostrar isso. O interesse pela comunidade é algo totalmente intrínseco, necessário. E porque nós não somos separados da sociedade, como organização, como empresa, nós vivemos a sociedade. Então não dá. Desde a hora que você começa a discutir, eu me lembro de uma discussão bem latente ali, olha, o que é um departamento de pessoas, o DP, o que é uma área de recursos humanos, e a hora que você começa a discutir, você parece que você está expandindo em círculos, né, em esferas, em periferias que você não atingia. Aí depois você começa a falar de gente, cultura, e aí depois você começa a falar em sociedade, e aí você começa a falar em cultura social, quer dizer, você sai de um negócio que era departamental para um negócio que é de abrangência social, global, etc. Então, como é que você faz você enxergar a partir da liderança? Eu dei o exemplo de RH, mas podia ser de tecnologia, qualquer coisa, a mesma coisa. E aí a pessoa começa a ter esse espírito de participar, de interessar pelo que está na comunidade. É muito comum a gente ver, a gente tem até na área de marketing lá, uma área de eventos, porque é muito comum lá no dia a dia das nossas agências, nossos pontos de atendimento, o nosso líder lá ser chamado para participar da quermesse, para participar do evento da escola,
para ser um ativo em determinada sociedade de beneficente. E isso, ele é espelhado por isso, pela cooperativa. Então, a gente criou uma área lá, né, de eventos que cuida, além de outras atividades, um agrishow, por exemplo, de uma complexidade que mas cuida disso. Como é que ajuda ele a falar, olha, recursos que são patrocínios, simples, de levar um copo lá e pôr a marca, etc., até você olhar e falar assim, olha, essa entidade está precisando de ajuda. Ele tem o espírito da preocupação e ele é interessado naquela sociedade, a ponto dele chegar e falar, olha, peraí, eu preciso levar para o instituto, se eu não consigo no instituto, eu preciso levar na prefeitura, eu preciso achar um mecanismo para ajudar esse negócio. E nesse interesse por comunidade, você tem intercooperação, você tem adesão democrática, voluntária, livre, ela é da pessoa, ela não é algo imposto, sabe? E com isso você vai tendo naturalmente os princípios aplicados no 7º princípio, todos os 6 anteriores. É uma coisa muito natural, até de certa forma. Esse período que é coincidente com o interior de São Paulo, são os períodos de quermesse, o período de festividades, festas juninas. A coisa mais comum é você ver lá um funcionário da Credit Citrus lá na cidade, ele é o caixa da quermesse, porque ele vem do sistema financeiro, então ele tem afinidade com o dinheiro ali. Eles convidam ele porque ele tem essa afinidade, mas ele vai de forma voluntária. Então ele tem aquela dinâmica. Ou ele é um diretor lá na PAI. E aí, tem a hamburgada que tem que fazer porque nós vamos ajudar a entidade tal. Isso é para Ribeirão, isso é para Bebedouro, é para Cuiabá, é para todos os lugares. Isso é comum no cooperativismo, não é próprio só da Credit Citrus. Isso é uma virtude do cooperativismo. É muito comum. E isso é percebido quanto mais você pereniza as pessoas no lugar. Mais ela se envolve, mais ela se preocupa, mais ela se corresponde à sociedade. Naturalmente que tem o crescimento, ele sai da cidade, às vezes pega um desafio maior, mas aí ele leva esse conceito junto, sabe? Isso é muito legal. Acho que esse interesse pela comunidade é muito característico no cooperativismo. Afinal, está dentro da sociedade e não tem como escapar disso. Se não tiver no dia a dia, parece que está faltando. Acho que o que você trouxe agora acho que dá até mais esperança para a gente compreender o quanto as empresas, né, podem formar pessoas melhores. Olha a capacidade que a cultura, que a empresa tem para transformar o indivíduo e aquele indivíduo fazer o bem na comunidade dele, no bairro dele, na quermesse dele, seja onde for. Como essa transformação pode acontecer e na nossa interpretação deve acontecer, porque é onde as pessoas passam metade da vida delas acordadas dentro das empresas, e como esse lugar pode ser um lugar de transformar em pessoas, não só em líderes melhores, mas em pessoas melhores, né? E isso reverbera para a sociedade também. Então, isso ficou muito forte. E que sinais esse líder está dando para a sua equipe quando ele está fazendo esse trabalho, quando ninguém está vendo, né? Fora da empresa. O que ele está emanando, ecoando, em termos de virtudes e hábitos, naquele lugar que, a princípio, ele não precisava fazer, é voluntário, ninguém está vendo, mas ele está fazendo e está ecoando indiretamente em quem trabalha com ele, nos pares, reverberando, né, aquilo como exemplo. Então, muito inspirador esse exemplo. Obrigado por trazer. Krupp, fala um pouquinho aí. Vamos lá. Assim, acho que já foi falado muito, né, e como o Segato disse, é um resumo, esse último pilar é um resumo de tudo, né, dos 6 que nós já citamos aqui. E eu acho muito importante essa questão de nós entendermos realmente o papel do cooperativismo, né, dos colaboradores que estão inseridos ali na sociedade, eles entendem isso, é mais fácil, realmente é mais fácil. Mas eu vou dar um exemplo meu aqui, tá, pessoal? Como eu falei, eu sei que é uma sessão meio puxa-saquismo, até falei mais cedo, vou dar uma segurada, hein, porque eu realmente sou muito fã da Credit Citrus. Mas conversando com o Segato, eu expliquei para ele que no nosso projeto, quando a gente fez um trabalho eu fiquei tão impressionado, realmente, pessoal, não é... Quem me conhece sabe que eu sou extremamente sincero, então eu acabo, até eu cometo às vezes um sincericídio, às vezes eu sou sincero demais, às vezes até fecho algumas portas por ser sincero demais. Mas eu sei que eu abro ótimas portas com a sinceridade. Então, quando a gente passou por todo um projeto, e eu vou citar isso aqui porque acho que é fundamental. Quando a gente fez o projeto na Credit Citrus, a gente trabalhou muito, nós sempre fomos muito orientados ao resultado do negócio. O cliente nos contrata, o cliente quer o resultado do negócio. Então, sempre foi assim. Quando a gente entrou no cooperativismo, a gente falou, puxa, o resultado do negócio também precisa trazer o resultado para o cliente, que é o cooperado. Ele é cooperado e dono do negócio, como a gente falou, ele é cliente e dono do negócio. Então, isso foi muito importante. E vendo tudo isso acontecendo na Credit Citrus,
foi surgindo dentro de mim também uma série de mudanças, mas espera aí, então não adianta só eu trazer o resultado para a empresa. Muitas vezes, quantas vezes lá atrás eu não trouxe, então a sociedade atendida agora não fui eu, tá? Eu fui atendido como sociedade fazendo o projeto na Credit Citrus. Eu lá atrás, assim, quantas vezes eu só atendi o cliente, assim, o stakeholder interessado no resultado financeiro? Será que pessoas não ficaram não tão beneficiadas com algumas melhorias que nós fizemos lá atrás? Será que algumas pessoas não ficaram doentes por causa disso? Então, bateu até um momento de consciência. E quando o Segato falou uma coisa, ele disse, olha, nós precisamos trabalhar a jornada do cooperado, mas trabalhar a jornada do cooperado ouvindo o cooperado, ouvindo o colaborador, ouvindo a sociedade. Nós fizemos um trabalho que a gente ouviu o cooperado, ouviu a sociedade, ouviu o colaborador. Então, não foi o Segato, só eu quero assim, eu quero... A pessoa que eu menos conversei em toda transformação, em toda jornada de transformação, foi o Segato. A pessoa que a gente não tinha contato, a gente simplesmente falava com as pessoas, a gente falava com o pessoal da ponta, falava com os cooperados, com o pessoal da agência, com os gestores, então tudo isso foi incrível. E a Zixby nasceu, a Krupp Consultoria já existia, a Zixby nasceu daí. Daí veio o nome Amazing Experiences, Better Results, ou seja, experiências incríveis, melhores resultados. O propósito da Zixby é isso, criar experiências incríveis para as pessoas e melhores resultados para empresas. Porque não tem como. Tem que ter um balanço. E eu acredito, então eu falo aqui em nome da sociedade, eu sou a sociedade agora nesse momento, que o contato com a Credit Citrus, com esses projetos, que daí depois a gente estendeu em outras cooperativas, né, e tal, nos fez refletir como empresas. Então, realmente, a Zixby mudou de nome, de Krupp Consultoria, virou Zixby por isso, por causa do nosso propósito, criar experiências incríveis e melhores resultados para as empresas, porque a gente entendeu que não estamos aqui apenas para criar o melhor resultado. Tem que ter esse balanço. Eu acho que eu posso falar, então, como sociedade que teve um baita do impacto para nós, mudou totalmente a nossa maneira de enxergar os negócios, e eu tenho certeza que nós hoje geramos o bem através dos nossos projetos por causa disso também, por causa desse impacto que a gente teve lá com a Credit Citrus, com esse projeto. Então é muito maior que apenas um projeto de consultoria, apenas um projeto de melhoria da jornada do cooperado. Então ali realmente a sociedade como um todo foi beneficiada porque nós estendemos aquilo que nós aprendemos ali na Credit Citrus, ali realmente a gente aprendeu e estendeu para outros clientes que outras sociedades foram impactadas, outras cidades que é um pouco o Segato nem saiba que exista no mapa do Brasil, estão sendo beneficiadas com algo que a gente viu e aprendeu lá dentro da Credit Citrus. Então isso é muito legal. Acho que esse é o baita do exemplo para nós, assim, para realmente fechar a minha ideia em cima disso, acho que é incrível. E só 30 segundos só para fazer uma coisa que o Segato foi muito humilde, tá? Quando falou de intercooperação, esse projeto, o Cooper Citrus Credit Citrus, a Credit Citrus ganhou um prêmio internacional, tá, gente? Um prêmio, o WCM agora é um prêmio que depois da pandemia, infelizmente, eles não conseguiram voltar por questões de recursos. Era um prêmio muito baseado também em cooperativismo, era muito apoio e tal, tudo mais. Mas acho que foi incrível realmente esse prêmio foi o último ano, a última edição, em 2019, e a Credit Citrus ganhou o prêmio como um maior case de intercooperação, né, projeto digital aí do mundo. Olha que legal, que bacana. Isso foi uma honra fazer parte disso junto com a Credit Citrus aí. Reforça o fato do Valmir não ter citado essa questão, reforça que esse não é o objetivo principal, né? O foco é intercooperar para o bem comum. Eu acho que esse é o ponto, né, que me trouxe, o exemplo que você trouxe, né, e nem estava combinada essa história aqui, me remete muito ao que o Segato trouxe sobre a exponencialidade da virtude, né? Como a virtude, no caso prático desse, reverberou, de novo, sem pretensão, o ajudar por ajudar, o viver aquilo que se acredita, reverberou na sua empresa, reverberou nos cooperados, nos clientes, na sua família, agora, né, conectando com a escola temporal, como as coisas vão reverberando sem pretensão, sem a gente idealizar que isso aconteça, mas simplesmente fazendo aquilo que acreditamos. Assim, acho que é um caso real de como isso impacta negócios e sociedade, muito inspirador. Bloco final aqui, acho que a pergunta que eu quero deixar para vocês nesse final é muito de tudo que a gente falou hoje. Nós vivemos, né, já vivemos e ainda estamos vivendo desafios em aplicar essas questões que são, às vezes, né, parecem simples e são dolorosas ao mesmo tempo, né? Os princípios estão muito na nossa mão, mas ao mesmo tempo, às vezes, é muito difícil exercitar transparência, honestidade, intercooperação, porque o ser humano é carregado de vieses, medos, emoções que nos impedem. A pergunta que eu deixo para vocês é: qual que é o maior desafio hoje, né, que vocês observam dessas práticas todas e comportamentos que a gente conversou aqui hoje? Qual ainda é
na Credicitos, nas empresas que você já viu também, né, nas cooperativas, qual que é o maior desafio em termos de comportamento e encorajamento para que essas escolhas sejam feitas, né? Olhando um pouquinho para a história de vocês, né, os medos que vocês já tiveram, os saltos de fé que já tiveram que dar, qual que é o maior desafio? Você tivesse que deixar um recado hoje para quem está assistindo aqui a gente, encorajando a fazer uma escolha, a exercer um comportamento que ainda esteja um pouco travado, qual seria esse comportamento que você gostaria de encorajar? Estou começando aqui com o Segato. O desafio do momento chama pessoas. As pessoas estão sofrendo impacto de informação numa velocidade e quantidade incapaz de processar tudo. Então, vem muita informação, ao tempo que ela tem que processar, colocar em prática e aquilo formar um comportamento com aquela informação, seja ela de um curso, ou seja ela do dia a dia, informação básica na televisão, rede social, etc. Se pudesse trazer, né, um comportamento que era necessário, eu acho que isso é prática do momento, e a gente conseguir deixar todo mundo, é o tema da resiliência. Porque a resiliência para poder não absorver o excesso, e a resiliência para conviver com o excesso, ela é algo muito complexo ainda para entendimento, sabe? Parece que a gente está vivendo uma sociedade de abundância em tudo, em abundância de informação, abundância de recursos, mas ao mesmo tempo polarizada e cheio de extremismos, né? E isso não tem função de um momento político recente aqui no país, não, global, não, isso é geral. Dados da OCDE dizendo que hoje tem 10 vezes mais recursos disponíveis no mundo que tinha antes da pandemia. Mas como tem mais recursos? Baseado em que base? A base ouro sumiu. Você não tem mais quantificação nem mensuração financeira. Sabe? Você cripta tudo e transforma. Agora você tokeniza e amplia. Então, esse nível, estou dando exemplo da área econômica, mas na informação é uma loucura. Você chega a um ponto que você está vendo a mesma notícia no mesmo jornal 3 vezes seguida, porque ele tem que pôr 5 vezes naquele veículo a mesma notícia, e é só um material, e muda a pessoa que apresentou, e coloca de forma diferente, cuida da luz, e te provoca. Né? A gente olha, eu tenho um sobrinho que é autista, né? E a capacidade dele de ser diferente é conseguir ver o excesso, né? O autista, ele consegue ver o excesso e consegue se internalizar no mínimo, né? É complicado, mas ele deixa um monte de lição da pureza de um ser humano sem os vieses, da coisa de simplicidade, né? Você fala, como é que você consegue ser simples num mundo complexo? E ser simples é muito complicado e isso deveria ser o melhor, né? Para nós. Então, assim, a resiliência para entender tudo isso hoje está sendo talvez o principal comportamento que a gente precisa ajudar os jovens, eles serem melhores no sentido de entendimento e de saber superar, de engajar, de resistir e ao mesmo tempo de transformar. E antigamente talvez eu tinha espaço para pensar nisso em algum tempo, 1 mês, sei lá. Hoje tem 1 minuto para pensar. Então a capacidade de resiliência tornou uma competência forte. E a hora que ela deixa de ser, e também ela por si só, a resiliência não é algo que ele consegue controlar, começa a aparecer problemas de doença mental, burnout, síndrome de pânico, convivências difíceis que são com ele mesmo. Então é um momento bem complexo. Ser resiliente com si mesmo, ser resiliente com as coisas, ser resiliente com os seus propósitos, e conseguir separar, entender os nãos do momento com resiliência, e o sim também com resiliência. Levar isso como competência para os mais novos e inspirar nos mais velhos que já têm alguma coisa mais evoluída, ou aquele que ainda não tem, se colaborar. Mas, no fato, a competência da resiliência passou a ser algo bem difícil de fazer a gente aprender todo dia com ela, né? Linda a sua mensagem, Valmir. Muito essa questão, né? Como é que eu mantenho os princípios essenciais na ativa diante do caos, diante do excesso de informações, diante das adversidades, ainda assim sendo resiliente para escolher baseados nos princípios, né? Como é que eu mantenho minha quietude e volto para esse lugar mais essencial para fazer minhas escolhas, assim. Mas essa mensagem foi muito linda e trouxe um exemplo familiar e pessoal também muito bonito. Obrigado pela sua mensagem. Krupp,
Bom, Sua mensagem final e encorajamento para quem está assistindo. como finalizar depois essa aula aqui do Segato, né? Mas assim, eu vou dar um exemplo pessoal, então, do que eu acredito, eu me aproximei do cooperativismo, apesar de ter nascido como eu falei, a 60, 70 quilômetros do berço do cooperativismo do Brasil, fui encorajar no cooperativismo muito depois disso. E eu vou dar um exemplo pessoal. Então já são 12, 13 anos aí que tem proximidade ao cooperativismo. Realmente é perder um pouco, para quem não tá? Eu tô dando um recado para quem tá, parabéns, e para quem não tá no cooperativismo, muitas pessoas daqui a pouco vão estar aqui conosco, prestadores de serviço, que é o nosso caso, da Zixby aí no setor cooperativista, perder um pouco dessa questão, às vezes até do preconceito de achar, não, cooperativismo é abraçar árvore, cooperativismo é achar que todo mundo ganha e recurso é infinito. Não, gente, não é isso. Realmente como, assim, entender que o recurso sim é finito, e trabalhar, não vou sonhar com abundância, não vou abraçar árvore, nada disso. É cuidar, é ter consciência, é capitalismo consciente. Eu sou extremamente liberal, sou a favor do capitalismo. Eu não estou nem falando de viés político aqui, eu estou falando das minhas crenças. Só que ao mesmo tempo, eu acredito no bem-estar comum. Eu acredito que todos devem ter a oportunidade de ganhar. Não é porque eu quero ganhar, porque o outro não pode ganhar. Então eu tenho que ganhar pela minha vamos dizer, evolução. Mas não é que eu preciso pisar no demais. Então, acho que a gente, às vezes, quem está de fora do cooperativismo, tem uma visão muito turva, muito torta do que é o cooperativismo. Então, a minha dica, assim, se eu pudesse dar uma mensagem, permita-se, né? Permita-se conhecer, assim, olha, o cooperativismo realmente é algo encantador, é algo que realmente transforma vidas. Como eu falei, transformou a minha vida, transformou a vida das pessoas que estão na minha empresa hoje, da empresa, enfim, como um todo, porque eu me permiti a entender e ir um pouco além. E comecei a perceber que ele é muito melhor, ele é muito maior do que eu imaginei. Ele estava de acordo com os meus princípios. Eu sempre quis um capitalismo consciente, mas não sabia definir. Eu não sabia como pensar nisso. E no cooperativismo eu encontrei tudo isso. Então a minha dica é essa, assim, que realmente permita-se, deixe às vezes os preconceitos, ou achar que, não, o corporativismo aqui que eu conheço é o melhor e tal. Estou muito próximo ao mundo das fintechs, ao mundo das empresas financeiras e tal. E eu vejo muitas pessoas que estão lá multimilionárias, né, financeiramente falando, mas emocionalmente e culturalmente estão pobres, muito pobres. Então, às vezes falta um pouco dessa troca, essa intercooperação entre o sistema corporativista tradicional e o cooperativismo, que, se você se permitir, você pode ter certeza que você vai se beneficiar muito, não tenho dúvida disso. Legal, obrigado. Quando o julgamento é um pouco do eco da ignorância. Estou julgando alguma coisa porque a gente não conhece, né? A gente não conhece, e acho que se abrir para essa exploração, para conhecer, foi, né, o caso da Escola Temporal também, e reverberou essa paixão pelo modelo. Pergunta final agora, muito, muito pessoal, assim, o que estava esquecido, talvez, ali, dormente para vocês, e que essa conversa de hoje voltou a ecoar dentro de vocês aí? Bom, pessoal é profunda, né? Pergunta de milhões, né? Isso aí, Roberto. Eu gosto sempre de levar alguma lição, né, daqui, né? Quando você me fez o convite, né, o Mike veio falar, eu fui olhar lá no site e falei, rapaz, eu não imaginava que eu tinha uma escola cuidando desse lado mais do ser humano que vocês fazem, o trabalho que vocês fazem. E então eu não me preocupei até em olhar quem já foi cliente, quem não foi, nada. Eu tentei olhar ali aqueles trabalhos, ali, cada abinha que abria, que ele explicava. Eu falei, nossa, isso é básico, né? É básico para uma formação social, é básico para a gente melhorar a vida das pessoas. Então, se eu levo uma lição daqui que me despertou, é que eu acho que a gente pode fazer sempre um pouco mais para a sociedade. E acho que o que vocês estão fazendo tem muito disso. Então, eu saio daqui com um aprendizado, com um espelho, né, muito legal. Feliz em ter conhecido a escola, a Temporal. Saber que já está fazendo trabalhos com outras cooperativas me deixou super curioso. No sentido da gente ver o que a gente pode aplicar em prática com isso. Mas mais do que isso, a gente tem vários vícios na sociedade que a gente pode ir lá e corrigir e melhorar ela sempre. Se não deu certo até aqui, daqui para frente pode ser outra história. Eu acho que é essa lição que eu levo daqui hoje. Obrigado, muito
honrado com o seu comentário. Não foi combinado, hein? Fique claro, né? Muito honrado com o seu comentário. Obrigado pelo carinho, por ter topado esse convite. O roteiro, né? Pseudo-roteiro tá só na minha mão, mas a conversa, vocês não receberam nada e a conversa foi pro lugar que tinha que ir. Então, obrigado por topar esse movimento. Krupp, o que tá ecoando aí pra você? Não, pra mim, assim, eu só tenho a agradecer. Realmente foi um bate-papo muito bom. Vamos lá. O que eu poderia falar assim? O que mudou pra mim? De novo, eu só reforço o que eu comentei antes. Pelo fato de, olha só, apesar do projeto, como eu citei, Credit Citrus e tal, mas eu não sou próximo ao Segato. A gente tem, coincidentemente, a gente tem tido assim, encontros muito próximos aqui, se encontrado nos últimos 2, 3 meses, assim, uma coisa muito intensa, mas eu não sou uma pessoa próxima do dia a dia do Segato e tal. Daí, olha só, o genro dele, eu conheço ele há tempo da Start, ser parceiro lá da Start. A gente descobriu isso num evento passado, 2 semanas. O Roberto, lá na Start, eu me aproximei dele, por ser de Ribeirão e tal, criou conexão. Eu falo isso muito para as pessoas. Eu sempre digo, olha, gente, a gente precisa se relacionar, não só com interesse. Quando eu chamei o Roberto, a gente foi tomar um chopp em Guarulhos, voltando para Ribeirão Preto. Cara, não tinha nenhum objetivo ali, porque, não sei, vamos conversar. Quando o Segato, recordando, coisa assim, não sabia exatamente o que a gente ia fazer, mas olha só esse bate-papo, olha como foi proveitoso, acho, para todo mundo. Eu saí realmente, assim, preenchido, assim, eu acho que eu aprendi muito mais, assim, do que o Segato trouxe aqui, as provocações que o Roberto trouxe, os complementos que ele trouxe. Eu saí daqui realmente, acredito que eu aprendi muito, não tenho dúvida nenhuma, mas a minha certeza é de que não guarde, às vezes, aquele medo de, puxa, será que eu puxo o assunto? Será que eu falo? Será que eu... Ô, Segato, lá na Credit Citrus, lá no stand, cheio de gente, não, vou incomodar ele, vou lá dar um oi pra ele lá. E dei um oi pra ele, foi um evento atrás do outro. O Roberto, puxa, será que eu puxo assunto com ele? Fui lá, puxei assunto, a gente já trocou ideia, ficou amigo e tal. Então, ó, tão amigo que eu ganhei um livro aqui, ó. Aqui, ó, ganhei um livro do Roberto aqui, a gente, ó, tá? Esse aqui é muito bom. Com a autoria do Roberto, recomendo que eu vou ler, depois eu faço a minha análise e apresento pra vocês, mas eu tenho certeza que tá ótimo. Então, para finalizar, é isso, assim, permita-se fazer isso, acho que procure essa estrutura. Eu me sinto lisonjeado também, como no caso o Segato citou a questão da intercooperação ali com a Pioneira. Olha que legal, gente, a gente tá falando de sistemas diferentes, Sicredi, Sicobi, sem não, porque se fosse dos bancões, né, ia ter aquela coisa, puta, não posso estar na mesma mesa que eles e tal. Eu tenho um prazer também, olha só, o Radar Cop, que é da Conecta, depois acho que o Roberto já teve um evento junto conosco lá, a gente faz parte, a gente é mantenedor junto com a Credit Citrus, a Sicobi Pioneira, a Sicredi Pioneira, e a Zixby, são os mantenedores do Radar Cop. Então, olha só o que isso pode proporcionar. Ser mantenedor de um projeto tão legal que é o Radar Cop, lá da Conecta. Estou nessa mesa com vocês. Para mim, então, assim, é conexão, a palavra é essa. É manter essas conexões e é o que eu saio daqui. Saio daqui com esse sentimento de satisfação por ter essas conexões, de poder saber que eu posso mandar um WhatsApp assim, ô Roberto, me ajuda com isso, tô com uma ideia aqui. Valmir, precisava conversar contigo, queria trocar uma ideia e tal. Ter essa possibilidade, isso acho que não tem preço. Então, para mim, eu saio daqui com mais animado, mais feliz ainda, com tudo que eu aprendi e com a possibilidade de continuar com essa parceria de sempre aí com todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pela fala. E acho que, para mim, o que fica muito é o que você trouxe de conexão, né? Essa despretensão, né? Tem muito nesse lugar do altruísmo, assim, de você, de fato, oferecer aquela escuta, oferecer uma fala, sem esperar nada em troca. Mas as estatísticas também mostram que isso volta, isso reverbera e por lugares que você menos imagina. Né? A nossa conexão lá em Guarulhos, a nossa conexão agora vai continuar ecoando e reverberando em lugares, em tensões que a gente não imagina, mas vai voltar. Mas não é o foco, a gente não está aqui esperando que algo volte nesse momento, fazendo porque a gente acredita, e foi um bate-papo super leve. Agradeço demais por terem topado essa iniciativa. A gente vai deixar aqui nos comentários depois um pouco mais como que vocês conhecem mais sobre a Zixby, sobre o Krupp, sobre a Credit Citrus e o Valmir também, né? Depois eu vou pegar as informações, deixo nos comentários. E a Escola Temporal é muito desse lugar, como é que a gente trabalha essa conversa baseados em princípios fundamentais e trazendo para a prática da liderança, para a prática dos negócios, casos reais de sucesso baseados na colaboração, na humildade, na honestidade, na autenticidade, na transparência, em princípios fundamentais que já se provaram na linha do tempo por milênios, tá bom? Gente, é isso por hoje. Agradeço demais a quem nos acompanhou, nos assistiu, ou se você estiver assistindo também a gravação, que vai ficar disponível aqui no canal.
Deixa aqui nos comentários, perguntas, sugestões, que fazemos questão de responder ou repassar também para o Krupp e para o Valmir, para que eles possam devolver e comentar. Obrigado, Krupp, obrigado, Valmir, pela colaboração, por esse papo super leve. Também saiu daqui muito energizado e muito inspirado pelas histórias que vocês trouxeram, tá bom? É isso, boa noite a todos, bom descanso, ótima semana e até a próxima. Obrigado, galera.